Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Anderson Machado e está começando mais um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Para você que ainda não conhece o Westcast ainda, o Westcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque o meu amigo, ele é radialista, já foi aqui da casa por muito tempo e hoje está na Notícia FM. Eu tô falando do meu amigo Léo Carigo. Muito obrigado, Léo. Tudo bem, Anderson? Pô, cara, que prazer. Primeiramente, a parte que você fala personalidade, você tá exagerando. No meu caso, você tá exagerando. Não. Aliás, quem você recebe aqui, eu acompanho. Eu sei que você recebe só gente Ele top acompanha, aqui. o Rodrigo, ele não sabia nem o lugar que senta, mas ele acompanha. Não, mas peraí, eu sabia onde era, eu sabia quem você traz. Segredos de bastidores aqui. Não, mas pô, fico feliz. Você sabe que, inclusive, é o primeiro podcast que eu participo na vida. Sério? Primeiro podcast. Caramba, Você tá tirando minha virgindade de podcast. caramba. É verdade. Um dos picas da comunicação de hoje em dia, primeira vez? Primeira vez. Obrigado pelo convite. Imagina, cara. Só que se eu soubesse quem trabalha com você, eu não tinha vindo, não. Então, por isso, já não aviso. Aí, Entendi. Por isso pior que ele conhece todo mundo que vem aqui, cara. Conhece, mas também, isso aqui é uma enciclopédia, esse aqui. De verdade, Quando conhece. a Rádio Luzes foi fundada, ele já estava vivo fazia uns 30 anos aqui dentro já. Ele fundou a Rádio Luz, depois veio a rádio, entendeu? Só não é CEO, né? Mas, Não. Aliás, ele é o cara mais pontual que você vai conhecer na sua vida. Ah, sim. Chega na hora, chega até antes, às vezes. Mas perto de você também fica fácil, né? Tomei uma cornetada no começo. Gente, eu atrasei 5 minutinhos, parece que eu atrasei meia hora. Eles estão pegando no meu pé aqui. Eu tava trabalhando, por isso. Não, tá trabalhando. Mas antes da gente começar o papo, né, queria dar uns recados bem importantes. Eu queria, primeiro deles, para você que está acompanhando a live, se inscreva aqui no canal da Rádio Luzes, também se inscreva no canal também do Westcast, tem no próprio canal no YouTube, e também no Instagram, né, da Rádio Luzes e também do Westcast. Curte delícias para você que precisa encomendar um bolo, aniversário, também. A gente é adulto, né? A gente não precisa esperar o aniversário pra encomendar a roupa. A gente precisa. Já parou pra pensar que a gente pode encomendar um bolo sem motivo aparente? É verdade. Aquela tarde, chuvinha. Quero um bolo. Entra lá no 995475770. Muito bom. Chama lá no WhatsApp. E é isso. Muito obrigado, o Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo também. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Sempre, é verdade, nunca agradeci o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Sempre fazer aqui nos bastidores. A live não teria. Não aconteceria se não fosse o Rodrigo. Poderia, né? Poderia. Nossa, como ele cobrava isso. Nunca, direto ele cobrava. Pão com mortadela. Ele cobrava direto isso. É um salgado. É porque você é petista, é por isso? Cara. Já entramos num assunto polêmico aqui logo de cara, rapaz do céu. Porque eu tô. Não, depois a gente conversa pra frente. É isso, vamos Mas chegar tem lá. problema em falar ou não? Não, nenhum. É porque eu sei que é. Nenhum, depois a gente conversa. É porque eu sei que é. A hora que for pra tocar no assunto, a gente toca no assunto. Vamos conversar. Mas vamos falar antes do início de carreira. Você é daqui, né? Sou de Santa Bárbara. Santa Bárbara mesmo. Moro aqui até hoje. Que bairro você No Romano. No Romano, Moro cara. no Romano. Eu ia chutar, mas porque eu te via lá. Vocês ficam zoando lá no stand-up o Romano? Eu moro lá, cara. Putz, verdade. Final de semana Aliás, o te parabenizar. Gostaram muito do seu show. Ah, é? Muito do seu show. Quem gostou? Todos que estavam comigo. Que legal. O feedback foi maravilhoso sobre o seu show. Poxa, brigadão, cara. Foi muito bom, todo mundo gostou. Mesmo falando mal do Romano. Essa parte eu não gostei, mas o resto gostou, entendeu? Você mora lá ainda? Tô brincando, moro lá ainda. Então, não, tô brincando, mas E ainda eu perguntei, né? Você viu na piada? Eu falei assim: tem alguém do Romano aí? Eu ergui assim, ó. Putz, não vi. Eu ergui a mão assim, ó. Bem devagarinho, mas eu ergui. Mas eu tenho uma. Eu meio que te vi, assim. Você conhece o Douglinha, então, né? Conheço, Douglinha. Você até parece com ele e tal. Misericórdia. Vai. Não, eu sempre te via por ali e tal. Assim, eu tinha meio que. Não tinha certeza, mas eu meio que imaginava que você era de lá. Da adolescência, escola, você sempre quis trabalhar com comunicação, ser jornalista ou radialista? Quando eu comecei a querer trabalhar ou foi acontecendo? Foi acontecendo, mas teve, óbvio, um interesse lá no começo, né? Porque assim, eu queria ser repórter esportivo. Repórter. Não queria ser apresentador, não queria ser narrador, era repórter. Igual as Olimpíadas agora estão acontecendo. Eu vi aqueles repórteres lá entrevistando os atletas, os jogadores, eu ficava maluco. Eu falava, nossa, eu quero fazer isso da minha vida.
Eu quero entrevistar pessoas, mas no esporte. Eu quero ser repórter esportivo. Só que eu não sabia por onde começar. Não tinha a mínima ideia. Eu não sabia quem que eu tinha que procurar, o que que eu tinha que fazer, como que eu tinha que agir. Eu não sabia. E por incrível que pareça, hoje eu falo isso para as pessoas, ninguém acredita. Eu sempre fui muito tímido. Agora não. Agora não, até por trabalhar com isso. Por exemplo, você foi no stand-up, Fui. eu sempre te vejo. A maioria dos comediantes são tímidos. São tímidos. São tímidos. Você, inclusive. Eu Você, sou tímido. inclusive. Eu tô, graças ao stand-up, melhorei muito também, mas eu sempre fui muito introvertido. O stand-up, sei lá, eu acho que o stand-up é a porta de voz dessas pessoas. Sim, exatamente. E eu não sabia como fazer pra entrar nessa área. E aí eu lembro que eu tava com 17 anos. Tava com 17 anos, 2012 isso. E eu tava andando com a minha mãe aqui na praça. E na época, o Baquim Júnior, que Esteve aqui recentemente hoje é também. vereador. O Baquim era narrador do Sport TV na época. E eu acompanhava o Baquim. O Baquim, ele filmou, junto com a esposa dele, com a equipe que eles tinham na época, o casamento da minha irmã em 2006. Eu tinha 11 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com o Baquim, com a família dele. Depois nunca mais tive contato. Eu via por rede social e tudo mais, mas eu não tinha contato com o Baquim. E eu sabia que ele narrava no Sport TV. E minha mãe me deu essa ideia, ela falou assim, Léo, tem um amigo nosso, né, conhecido nosso aqui de Santa Bárbara, que trabalha com isso, com esporte, acho que ele poderia te ajudar. Aí quem? O Baquim. Falei, então, eu sei, mas como que a gente chega até ele? Cara, foi muita coincidência, porque eu tava andando com a minha mãe aqui na praça, aqui pertinho da rádio, e a gente encontrou o Baquim. Eu estudava aqui no Ulisses, aqui embaixo, e eu tinha acabado de sair do Ulisses e a gente encontrou o Baquim. E aí foi a deixa, né? Minha mãe aí, ó, vai lá falar com ele. Fui falar com ele. Baquim, tudo bem? Tá com a cara e com a coragem. O Baquim não conhecia o meu trabalho, ele não sabia se eu era bom, se eu era ruim. Ele colocou o nome dele à disposição na seguinte questão. Ele falou assim, ó, vai na Rádio Brasil e procura o Roberto Miyamoto. Roberto Miyamoto tá cuidando do esporte lá da Rádio Brasil. Chega nele, fala que você é indicação minha. Fala, ó, sou indicação do Baquim e tal, e eu queria começar no esporte, o que eu tenho que fazer? O Miyamoto também passou aqui, não aqui nesse estúdio, mas no canal tem o papo com ele também. Depois vocês conferem lá, foi bem legal. E aí eu falei, tá bom, vou lá na Rádio Brasil. Fui lá, cheguei na Rádio Brasil, procurei o Miyamoto não estava mais cuidando do esporte. Era o Ricardo Camargo, garotinho, conhecido como Garotinho. Conheço o Ricardo. Ele era coordenador de esportes na época. E foi justamente numa época de eleição, foi no meio do ano de 2012, era a época de eleição para prefeito e vereador. E o Rubens Cunha, que era o repórter do União Barbarense, era candidato a vereador. Ou seja, tinha uma vaga, que o Rubens Cunha não podia falar mais no período eleitoral. Léo, cara, você veio na hora certa. Vamos fazer um teste com você, hoje à tarde. Eu fui lá uma e pouco da tarde, ele falou, hoje tem um programa de esportes aqui, 6 horas, fica aqui. Participa do programa comigo, vamos trocar uma ideia, vamos ver como você sai. Dependendo como você for, você vai ser nosso repórter setorista do União Barbarense. Falei, cara, beleza, nunca tinha falado numa rádio na vida. Falei, beleza, morrendo de medo, mas fui. Tanto é que nesse dia, cara, essa história é muito boa. Eu soltei no meio do programa, ao vivo. Eu sempre soube que não existe essa palavra e eu jamais falaria isso. Mas eu tava tão nervoso que eu soltei um fazeria. Fazeria. Eu soltei um fazeria. É sério. A hora que eu falei isso, o Ricardo olhou pra mim assim, eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei, não rolou, né? Não vou ter a chance. Eu falei, não, calma, você tá nervoso, tá? Cara, e depois desse dia eu não parei mais. Aí ele gostou, apesar do fazeria. E aí eu comecei a ser repórter do União Barbarense. Fui repórter setorista do União Barbarense. Que ano que era? 2012. O União tinha acabado de subir pra Série A1. Nossa. Eu peguei o União no auge. Tinha subido pra Série A1 do Campeonato Paulista. E eu já peguei essa repórter setorista do time que acabou de subir pra primeira divisão. Cara, foi muito legal. Fiquei 2 anos na Rádio Brasil desse jeito, sendo repórter setorista do União Barbarense. Não ganhava quase nada, era uma mixaria. Porque como é que funcionava na época? Como a gente estava começando na área, buscando uma oportunidade, era ajuda de custo. Ah, sim. Era assim, uma mixaria. É que nem no stand-up também. Mas é verdade. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem ganhar um centavo. Por exemplo, tem show em Rio Claro. Aí quanto que você gasta de combustível mais pedágio? Mais ou menos uns R$70. Qual que é o cachê? R$70. Então. Eu faço stand-up não por dinheiro, mas por cashback. É isso mesmo, é isso. Cara, eu não tinha nada a perder na época. Eu tava estudando ainda, então assim, não tava trabalhando, não era pai. Então assim, nossa, bora. Morava com os meus pais ainda, falei, vamos. E fui por 2 anos assim, aprendi muito com o Ricardo. E aí nesse meio tempo... Eu assisti o programa. Cara, o Planeta Bola era maravilhoso. E nesse meio tempo, eu fui abrindo portas.
fazendo network com o canal Net Cidade, por exemplo, que era um canal voluntário lá de Então, Americana. mas é ao mesmo tempo? Lente esportiva, ao mesmo tempo. Então, é porque eu te lembro, eu Do Lente lembro Esportiva. mais desse programa. Eu trabalhando na Rádio Brasil, eu fui participar do Lente Esportiva lá na Net Cidade. Tinha uma mulher que Juliana- co-apresentava com Juliana você. Ribeiro, a Ju. Isso, A tá vendo Ju. que eu lembro? A Ju. Ju, a parceiraça, a Ju, e na verdade, quando eu comecei na O universidade, que ela faz hoje? ela trabalha em São Paulo, ela trabalha na área da comunicação, mas não com imprensa, tipo, Ah, Claro, Net, essas coisas. Entendeu. Eu vi ela esses dias, inclusive tá grávida, a Ju vai ser mãe. Mas E- eu assistia. Era muito bom, cara. Eu gostava. E a Ju, Você falava muito de União, Rio Isso. Branco. Assim, muito bom. só que eu não era, quando eu comecei lá, eu não era apresentador, eu era comentarista. Então a Ju e o Rogério Domingues, que inclusive trabalha aqui com vocês na Luz atualmente, o Rogério apresentava junto com a Ju. E aí eu era um dos comentaristas. E depois eu apresentava junto com ela, e a gente foi abrindo portas lá também. Cara, mas. E paralelo a isso, fazendo mas Rádio você Brasil. já era bem. Tipo, na época, a memória que eu tenho, é que você já tava bem desenvolvido e tal. Cara, então, aprendeu rápido. então aí que tá. Aí as coisas começaram a acontecer muito rápido pra mim. E naturalmente, nunca foi forçado nada. Eu sempre gostei muito de esporte. Então, assim, cara, eu assistia de tudo. Você fala muito bem. Você sempre falou bem? No começo você já falava Cara, bem? sempre falaram isso, eu nunca achei. A dicção, até você tem hoje uma eu não boa acho. dicção e tal. Não, sempre falaram isso. Na época de escola, por exemplo, trabalho de escola. Você apresentava? Era apresentar. Ah, então. Precisava fazer um palco lá de alguma coisa na escola, chama o Léo. Sempre foi assim. E mesmo assim você era tímida. Totalmente. Cara, esse negócio de não gostar de me ouvir, por exemplo, eu tenho isso até hoje. Eu também não gosto. Não gosto. Eu fiz o curso de rádio no Senac em 2018, meu professor queria me matar. Porque a gente gravava lá os trabalhos em turma e ele colocava os áudios pra turma inteira ouvir. Eu falava, Daniel, pelo amor de Deus, não solta o meu áudio. Eu não quero me ouvir. Não, como assim? Ele falava, Léo, você tem que trabalhar isso, cara. Você trabalha no meio, você é um baita profissional e você não gosta de se ouvir? Eu falei, não gosto de me ouvir. Até hoje eu não gosto de me ouvir. Mas tamo aí. E aí eu fui perdendo a timidez, cara, aos poucos. Aí foi Net Cidade e Rádio Brasil ao mesmo tempo. E aí agora... Mas esse negócio da... Não só de falar bem, mas da voz. Você... Quem conhece o Léo, ou melhor, quem não conhece o Léo e vê ele falando, tipo, é radialista. Isso aí... Esse negócio Isso aí todo jeito de falar, você sempre teve? Ou depois que Sempre. começou? Não, sempre. Também não tem... Aliás, Essa voz empossada. aí entra um defeito meu, que eu acho que é um defeito porque como eu trabalho com isso, eu teria que trabalhar mais isso. Eu não aqueço minha voz. Eu não faço igual a maioria das pessoas faz. Não, para com isso. Sério? Eu não faço isso, eu não aqueço minha voz. Desculpa, sei que a namorada dele tá aqui, às vezes eu me entrego. Mas é um defeito isso, meu, de não aquecer minha voz, porque eu preciso, todo mundo que trabalha com comunicação precisa. Então essa voz que você ouve, que eu não acho boa, mas se vocês acham, muito obrigado, ela é natural, tipo, eu não faço nada diferente. Talvez eu coma maçã, que falam que maçã é bom pra voz. Eu como maçã, eu gosto de maçã, mas talvez só isso. Tomo água, como maçã mas também gosto de um sorvete, gosto de um açaí, aí a voz vai embora, mas não tem nada, é natural. Não tem um trabalho específico, a voz foi assim, naturalmente. E de seus pais, você teve um incentivo também de seus pais? Então, minha mãe... Tem alguém na família que não, trabalhou com isso? Nem nunca. Minha mãe e meu pai meio que não entendiam muito, né? Tipo, o que é isso? Mas por que você quer isso, tal? Mas eles nunca foram contra, assim, não vai fazer isso. Não. Conforme eu fui... Só que chegou um determinado momento, principalmente lá no início, que esse negócio de não ganhar dinheiro começou a incomodar. Porque daí, por exemplo, eu fiz 18 anos. Vou tirar a carta. Cadê o dinheiro pra tirar a carta? Cadê o dinheiro pra comprar um carro? Aí foi apertando. Então não dá pra ficar vivendo só de sonho, né? Eu tinha que começar a ter dinheiro. Tinha que começar a receber pra isso. Tanto é que o motivo da minha saída da Rádio Brasil foi esse. Eu saí da Rádio Brasil porque na época a Rádio Brasil não podia pagar... Não que eu queria, mas... Já era o Delbu, já? Era o Delbu. Aliás, sou muito grato a ele. Tivemos algumas divergências ao longo dos anos aí, mas eu... Quem não teve, né? Não, mas eu sou muito grato a ele. Sou grato a ele, inclusive, em relação à faculdade, que eu fiz faculdade por causa dele também. Só que assim, eu não tava recebendo aquilo que eu precisava. Continuava sendo uma ajuda de custo. Eu tava há 2 anos trabalhando com aquilo, ganhando oportunidades em outros veículos de comunicação, mas o salário não tava aumentando. Eu falei, essa conta não tá fechando. Falei, vou ter que tomar uma decisão. Aí eu saí. Aí eu parei de sair da Rádio Brasil. E eu fiquei 2 anos a mais, de 2014 a 2016, sem trabalhar em rádio, mas eu continuava trabalhando no Net Cidade.
E aí eu trabalhei de repositor em supermercado, sabe o Sandoval aqui, né? Sei. Ó, fazendo jabá aqui. O Sandoval aqui no centro, eu fui repositor aqui no Sandoval. Trabalhei no Sandoval e trabalhei na faculdade de Anhanguera, que eu fazia o curso de faculdade de manhã. Não, eu trabalhava de manhã e estudava à noite, publicidade e propaganda. E aí eu fui me virando para tentar dinheiro, só que eu nunca quis sair da comunicação. A Anhanguera. Por que a Anhanguera? Porque eu queria fazer jornalismo. Eu não tinha dinheiro para pagar jornalismo. O curso mais perto era na Unimap. Nunca fui um aluno que você falasse assim, vai conseguir bolsa 100%. Jamais. Vindo de mim, eu não ia conseguir isso. Falo sim, sem vergonha nenhuma. Não ia conseguir. Qual curso se aproxima do que você quer? Pô, publicidade e propaganda. Tem aqui na Anhanguera. E aí eu comecei a trabalhar na informática da Anhanguera e aí eu ganhei a bolsa 100% de estudo. Então aí as coisas começaram a caminhar de novo. Falei, pô, legal. Agora eu tô fazendo um curso que é mais ou menos o que eu gosto, né? Tem a ver com comunicação, então, né, vou desenrolar. Tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, não era nada exorbitante assim, mas era um salário que já me ajudava. E aí as coisas foram desenrolando. E aí eu fui tentando continuar os meus networks para as portas irem se abrindo, entendeu? Aí depois, depois que você saiu da Anhanguera, Brasil, continuou paralelamente com a Netcidade. E como que você veio parar aqui na Então, Netcidade? o Netcidade acabou em 2015. De 2015 a 2016 eu fiquei a pé, cara. Eu fiquei meio desesperadão, assim. Porque eu não tinha rádio, não tinha mais TV e ao mesmo tempo eu queria continuar trabalhando na comunicação. Aí eu tenho que agradecer uma pessoa, o Denis Moraes, do SB 24 Horas, que é um site aqui de Santa Bárbara, inclusive. No meio desse turbilhão, o Denis me chamou para trabalhar com ele. E apresentar um programa junto com a Tiane Mendieta. A Tiane trabalhou aqui na Luzes também, inclusive. Um programa de esportes lá no SB 24 Horas. E esse programa da SB 24 Horas me ajudou muito, assim. Por quê? Porque eu continuava na mídia, continuava falando de esporte, e aí começou a abrir o leque para outras áreas. Aí eu comecei a fazer evento. Comecei a cobrir show, cobrir festa do peão. Aí o leque foi abrindo. Foi aí que eu comecei a entrar nas outras áreas. Porque até 2015 era só esporte. Era só esporte na minha vida. Eu não me via fazendo show, festa do peão, nada disso. Não, mas, perdão, esses eventos foi com o Denis. Os primeiros eventos sem ser do esporte foram com o Denis. Na Netcidade eu fazia, às vezes, um jantar do empresário, alguma coisa assim, mas não era o meu forte, era o esporte. Com o Denis lá no SB 24 Horas. Quem diria hoje ser o maior jabazeiro aqui da região. Cara, Santa Bárbara Americana, se você é o maior jabazeiro, cara. Então, aí, por causa do Denis, por exemplo, eu conheci a Anitta. A Anitta tava começando ainda, mas já era um fenômeno, tal, já era um sucesso. Em 15 dias eu entrevistei a Anitta 2 vezes, por causa do Denis, do SB 24 Horas. Cara, 2 vezes? Em 15 dias. A gente fez uma festa do trabalhador em Piracicaba, e 15 dias depois a gente foi fazer um evento em Itu, que a Anitta tava e entrevistamos ela também. Em 15 dias a gente entrevistou ela. E aí começamos a entrevistar os artistas, tal. Aí o leque foi abrindo, né? Tipo, agora o Léo faz de tudo, não é só o esporte. O Léo agora faz eventos, faz geral. Ele não fica preso em uma só área, entendeu? E aí eu fui gostando da coisa. Eu fui gostando de não fazer só o esporte. E aí eu comecei a não querer mais ser conhecido como o Léo do esporte. Eu queria ser conhecido como o Léo da comunicação. Alguém que onde você colocar para fazer vai dar o melhor, entendeu? Pode ser que no esporte eu consiga desempenhar melhor do que nas outras áreas, mas eu queria fazer as outras áreas também, entendeu? E aí, você perguntou como eu entrei aqui, né? O Belani, grande JJ Belani, amigo do peito de Rodrigo Petri. Também passou por aqui também no Ashcast. Campeonato Paulista da Série A2 de 2016. Quase que eu não falo da entrevista, mas foi uma baita de uma entrevista. Mas comigo não é muito diferente, não. Eu sou um meio discípulo de Belani. Aí o que aconteceu? União Barbarense terminou a participação na Série A2 do Campeonato Paulista, quartas de final. E o Belani resolveu se aposentar. Belani falou, não quero mais fazer programa de esporte na Rádio Luzes, não quero mais comentar jogo, preciso de alguém. Ele me procurou. Falou, Léo, e aí, você quer vir pro meu lugar? Você quer me substituir? Cara, JJ Belani. Eu começando, o Belani, 360 anos de rádio, falei, não é possível. Fiquei super feliz. Porque era um momento muito difícil da minha vida, porque eu tava feliz lá trabalhando com o Denis no SB 24 Horas, mas tava faltando alguma coisa. Tava faltando uma rádio, de novo, que eu sempre gostei de rádio. Tava faltando uma rádio, tava faltando esporte de novo na minha vida. Eu falei, cara, caiu numa hora boa isso aí. Só que aí qual foi Nossa, o Belani falou, Léo, seguinte, aqui funciona assim. Você vai ganhar R$500 por mês. E se você vender,
anúncio, patrocínio, você vai ganhar mais. Aí você ganha comissão, tal, e vai fazer o seu salário. Eu falei, beleza. Mas essa condição era o que era a mesma, ou melhor ou pior do que levou você a sair lá no Brasil? O Brasil ganhava 300. Então Era assim, um pouquinho melhor. Na Brasil eu ganhava 300. E na Brasil eu não podia, não é que eu não podia, eles não, na verdade eu não podia porque eles não abriam essa possibilidade de vender anúncio. Uhum. Então era 300 e acabou. Seco. Acabou. Era uma ajuda de custo. E aqui o Belani falou, R$500 pra apresentar os 2 programas de esporte, tinha um programa no almoço e um programa à noite, que era o Dia a Dia Luzes Esportes e o Gol de Placa, que tem até hoje, inclusive. Sim. E se você vender, você vai faturar em cima de comissão. Falei, cara... Eu vou, por quê? Porque eu queria voltar pro meio. Porque eu não queria ser esquecido. Falei, não, tem que voltar pro meio pra abrir as portas de novo, né? E, cara, foi a melhor... Profissionalmente falando, eu falo sem medo de errar. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida profissionalmente até hoje. Por quê? Eu não sabia que eu ia ser tão feliz na Rádio Luzes como eu fui. Eu vim pra cá cheio de medo, assim, tipo... Nossa, primeiro, substituir o Belani. Os torcedores do União vão me odiar. Por quê? Porque o Belani falava União, 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 União. Eu ia falar do União, ia ser o carro-chefe, mas eu ia abrir o leque. Eu ia falar de Rio Branco, eu ia falar de Corinthians, de Palmeiras, ia falar de outros esportes. Inclusive, tem muito amigo nosso do meio esportivo que falava assim pra mim, Léo, entra lá e faz a diferença. O Belani era ótimo, o Belani é um monstro, só que o Belani é 100% União Barbarense. Ele não tem dinamismo pra falar de outros assuntos. E a gente precisa que você tenha isso. Mas fala muito com propriedade, né? Então, aí falei, beleza. Então, o Zé Flávio, o pessoal aqui da rádio sempre me deram muita liberdade para eu fazer o que eu quisesse, desde que seja, obviamente, um trabalho bem feito. Então, assim, eu podia falar de vôlei, de basquete, de atletismo, podia trazer convidado o que eu quisesse. Então, eu sempre tive muita liberdade aqui. E aí, cara, e aí foi abrindo as opções, porque foi muito legal, porque eu entrei pra fazer só o esporte. Então eu sentava ali, o Rodrigo Petri fazia a mesa de som pra mim, no Gol de Placa, e era ali, ele ligava o microfone pra mim e o resto era comigo. Eu não tinha mais nada pra fazer. Eu ia no União Barbarense, pegar a entrevista, pegar a matéria, vinha pra cá, produzir o programa, apresentar o programa e ir embora pra minha casa. Como é que você vai crescer na profissão só fazendo isso? Um exemplo, na época eu pensava. Foi aí que a Rádio Luzes, como outras tantas empresas, pegou um caminho muito tenso financeiramente falando, precisou fazer alguns cortes e falou assim, Léo, vamos precisar te treinar para você fazer a mesa de som. Você quer fazer a mesa de som? Falei, cara, como assim? Mesa de som? Tá doido? Não sei mexer nesse negócio. Eu olhava a mesa de som de rádio e falava, o que é isso? Um monte de botão e tal, não sabia o que eu tava fazendo. Aprendi, falei, beleza, vou fazer. De repente eu tava fazendo a mesa de som. Então daí eu já não precisava do Rodrigo operando mesa pra mim. Eu operava a mesa sozinho. Operava a mesa de som pro Zé Flávio, pro jornal, pro Dia a Dia Luzes. Aí conheci a Beth Gonçalves, saudosa Beth Gonçalves. Vou chegar nesse ponto aí, porque é triste essa parte. Mas a Beth me conheceu e fiz mesa de som do programa dela. Enfim, aí eu fui andando sozinho. Eu virei independente em termos de Rádio Luz. Eu fazia mesa de som, editava, produzia, fazia de tudo. Boa noite. Olha! Nosso humorista, Ricardo Brug. Vai com a tocha. Vai com a tocha. Você não tem que falar nada, você nem foi no show. Você não foi. Você faz no... E aí, Anderson, foi isso. Aí eu ganhei uma autonomia aqui, cara, e foram os anos, assim, muito felizes. Aí o Brug, que acabou de chegar aqui, por exemplo. Brug, quer sentar aqui? Senta aqui, Brug. Quer sentar aqui? Vem aqui. Fica à vontade. Vem aqui, senta do Senta meu lado aí. aqui. Vem aqui. Você gosta que senta do lado. Senta. Senta aqui. Tudo bem com o senhor? Com vocês, Ricardo Brug. Ah, garoto, esse é o cara, hein? E aí, trabalhando aqui, eu trouxe, por exemplo, o Ricardo Brug, esporadicamente, para ser meu comentarista de esporte. É por isso que eu falo, eu tinha tanta autonomia aqui, que eu podia trazer todo mundo, assim, amigos mesmo, que nem o Brug. O Brug não era da área, ele não era comentarista esportivo, mas ele gostava de esporte. Então, pô, onde eu posso falar de esporte? Vou lá com o Léo falar na Rádio Luzes, ele vinha. E aí eu tenho uma conquista aqui na Luzes, muito pessoal, que é em relação à Natália Furlan, que é a nossa repórter, era a nossa repórter na época. A Natália entra mais ou menos nesse caso. Do mesmo jeito que eu fui bater na porta da Rádio Brasil pedindo oportunidade, a Natália não sabia por onde começar. E a Natália namorava, na época, um torcedor do União, que era muito amigo meu.
E ele veio falar comigo, falou, Léo, você não quer ajudar minha namorada? Ela quer trabalhar com esporte? Como é que ela começa, tal? O que você indica, tal? Falei, cara, manda ela vir aqui participar comigo do programa. E ela começou a participar comigo. O Zé Flávio adorou. Pô, é um negócio novo. Uma mulher no esporte e tal. Tava nessa crescente de ter mulher no jornalismo esportivo. Léo, pode ser que dá certo. Quanto que custa pra trazer a Natália pra cá? Porque ela trabalhava num consultório odontológico. Uma clínica odontológica. Falei, ó, Zé Flávio, o salário dela é assim. Só que ela tá com depressão. Ela tava em depressão. Porque ela não tava feliz no trabalho dela e ela queria trabalhar com esporte. O Zé Flávio falou, puta, não consigo pagar o que ela quer e tal. Você acha que eu fui corajoso? A Natália foi o dobro, cara. Porque o Zé Flávio ofereceu, é o que a Luzes podia pagar na época. Um valor bem menor do que ela ganhava lá na clínica. Ela veio. Ela simplesmente virou as costas lá pra clínica e falou, não, eu vou trabalhar com vocês. Ela veio com a cara e com a coragem. E aí ela veio, comprou a nossa ideia e foi. Aí eu e a Natália era a dupla do esporte aqui, né, cara? Ela era repórter do União, eu não precisava mais ser repórter. Aí eu ficava só no estúdio apresentando o programa, produzindo e apresentando o programa. E as buchas era com ela. Porque o que ela aguentou foi difícil. Aí ela pegou a União em queda. Eu peguei a União no auge, ela começou a pegar a União em queda. Aí ela aguentou umas buchas feias lá. Que tipo de bucha? Ah, não vou citar nome aqui, porque eu tenho um boletim de ocorrência contra esse cidadão aí. Se eu citar nome, o negócio vai ficar pior ainda. Mas tem um babaca aí, vou usar esse termo mesmo, um babaca aí. Já passou da sete, babacão? Um bananão. Bananão. Ele é filho de um ex-diretor do União. E 2017, você vai lembrar, 2017 que o União caiu da Série A3 pra Bezinha. Os 6 primeiros jogos do União, e eu e a Natália trabalhando igual louco, Rodrigo Petri, nossa, o Rodrigo odiava vir fazer jogo domingo de manhã. Domingo, odiava jogo de manhã. Mas era o que tinha. E a gente trabalhando e tal. E nas 6 primeiras rodadas, nas 5 primeiras rodadas, o União tinha perdido 4 e empatado 1. Tinha ganhado um jogo ainda. O campeonato tinha 18 rodadas. Ou seja, já tinha ido 1/3 do campeonato, o União não tinha ganhado um jogo ainda. 6ª rodada, União e Olímpia. O União jogou lá em Olímpia e ganhou de 1-0. Aí o filho do diretor da época colocou um post no Instagram. Essa vitória é pra calar a boca dessa imprensa arrogante, chupa Rádio Luzes, chupa Rádio Brasil, tal. Mandou todo mundo pra aquele lugar. Ficamos quietos. Debatemos aqui no ar, né, tal. O filho do diretor tá meio exaltado, mas ficamos quietos. Depois, só ladeira abaixo. Aí começou a perder jogo de novo, zona do rebaixamento, lanterna do campeonato, e a gente aqui, ó, maiando o time, maiando. Porque daí, cara, assim... Mas esse é o papel da imprensa. Se tá bem, nós ia falar bem, não tá vendo? Aí União e Mojimirim. E no meio disso, a Natália indo todo dia lá no estádio pra pegar entrevista, né, e cobrir o time e trazer as informações no programa aqui depois. Cara, eu juro pra você, acho que em um mês, assim, correndo desse campeonato, jogo quarta, sábado, eu não lembro de uma semana que a Natália não tenha chegado na rádio chorando umas 3 vezes, assim. Ela chorava quase todo dia, porque ela ouvia desaforo lá. Primeiro, por ser mulher, tinha muito preconceito, os caras não queriam dar entrevista pra ela, tratava ela mal, jogador dando em cima dela, diretor dando em cima dela, ela sofreu de tudo. E o filho do diretor, que não ia com a minha cara, porque eu que falava mal no programa, ele falava pra ela, ó, dá um recado pro seu amiguinho lá, fala pra ele que o que é dele tá guardado, e não sei o que tem, ficava me ameaçando, por meio dela, E aí ela falava, eu não sou pombo correio de ninguém, você quer falar pra ele, você liga pra ele. Ela quebrava o pau com os caras lá. Ela não baixava a cabeça. Já teve situação de ela não poder entrar ou cercear o direito de imprensa dela? Só que daí não foi só dela, foi da imprensa inteira. Teve um momento nesse campeonato que ninguém na imprensa podia pisar lá. Porque a imprensa tava batendo muito e eles achavam que a gente tinha que falar bem sem motivo. Porque se vocês continuarem falando mal, é aí que o time não vai sair dessa situação mesmo. Jogador perna de pau não tem culpa nenhuma. E aí ela pegou e sofria muito, cara. Nossa, a Natália chegava com crise de ansiedade aqui violenta por causa dos caras lá, violenta. Aí o estopim de tudo isso foi o quê? Foi quando perdeu pro Mojimirim. Eu tava nesse jogo. Perdeu pro Mojimirim e o Mogi não tinha ganhado de ninguém. Era o pior time, não tinha ganhado de ninguém. Perdeu pro Mojimirim. Cara, eu acabei com o time e com os diretores no pós-jogo. Eu acabei. O Zé Flávio, o Eliseu e o Edivaldo lá em... Foi em Dayatuba o jogo, não foi em Mogi. Foi em Itapira. O jogo foi em Itapira.
E a gente falando no pós-jogo, União rebaixado mais uma vez, porque foi o jogo que decretou a queda pra Bezinha, né? Aí a gente batia palma, ironicamente. Cara, aí a gente saiu da casinha, assim, né? Falando muita besteira. Intervalo da jornada esportiva. Foi pro intervalo, meu celular ligou, meu celular tocou. Número desconhecido. Tal, alô. Por favor, eu falo com o Léo Carigo? Falei, fala. Seu FDP, começou a me xingar. Você tá falando do meu pai, eu vou aí te pegar, vou te caçar até no inferno. Cara, o Rodrigo, eu ficava assim pro Rodrigo, ó. Eu tentei responder ele, a hora que eu fui responder, ele desligou na minha cara. Falei, é? Falei, Rodrigo, corta o comercial, volta pra mim. Fiz o Rodrigo cortar o comercial. Falei, Você fez o Rodrigo trabalhar. Fiz. Corta. Falei, Rodrigo, corta o comercial, volta pra mim. Falei no ar. Falei, Zé Flávio, Eliseu, Edivaldo, aconteceu uma situação muito triste, porque o filho do diretor, eu citei nomes, o fulano tal, filho do diretor É um fato, tal, né? Aconteceu. citei. Ele me ligou me ameaçando, gente, olha só, falando que vai me caçar até no inferno, que não sei o que tem, tal, né? Beleza. E o pessoal da TUSP, Cabelos, o Pulenta, o pessoal lá da TUSP, tava ouvindo o pós-jogo. O Cabelo me ligou na hora. Ô, Léo, você tá na luz? Falei, tamo indo aí. Eu quero ver esse babaca colar aí pra pegar o Senna. Vamos acabar com a vida dele. Os caras queriam vir aqui me defender, porque eles acharam que ele ia vir aqui me pegar. Mas nunca. Nunca. Falei, viu? Falei, relaxa, não vem aqui não. Falei, cão que late não morde. Falei, tô sossegado. Só que na verdade eu tava com medo. Agora eu posso falar, eu tava com medo. Aí eu liguei pra um amigo. Você trucou. Eu liguei pro meu amigo policial. Olha essa ideia. Olha, eu fui. Eu liguei pro meu amigo policial. Falei, onde você tá? Ele falou, tô de folga. Falei, você tava, vem aqui. Falei, cola aqui agora na Rádio Luz. O que aconteceu, mano? Falei, vem aqui, falei pra ele. E ele veio, expliquei a situação pra ele, falou, não, fica de boa, vamos embora pra sua casa, eu vou te escoltando até lá. Falei, beleza. Foi nesse nível. E aí, cara, mas essa relação ruim com essa diretoria do União, da época, foi por quê? Porque o Eliseu, que era o nosso comentarista, ele fazia parte da diretoria antes do campeonato começar. Só que os caras usaram ele. Os caras, tipo, Eliseu, coloca a gente lá dentro, que você tá junto com nós. E o Eliseu fez de tudo pra colocar os caras lá dentro. Quando o Eliseu colocou, os caras chutaram a bunda do Eliseu. Então você não presta, você não sabe mexer com o jogador. Beleza. Então esse clima hostil foi desde antes do campeonato. Aí só piorou porque o time... Aí descobrimos manipulação de resultado. No dia que a gente descobriu a manipulação... Recentemente, você acompanhou? Não sei se você acompanhou. O Brito tava aqui, ele falou um pouco sobre isso. Isso. No jogo do Marília, que o Brito foi goleiro... O último jogo da carreira dele. Você lembra? Ele foi goleiro. A gente ficou 11, 12 minutos do segundo tempo inteiro do jogo. O time já estava rebaixado, mesmo não tinha muito o que fazer. Com o Claudemir Peixoto no telefone. Falando dessa questão de manipulação. O Claudemir é muito amigo meu, até hoje. Adoro o Claudemir. E ele me atendeu, eu falei, um domingo, 8 horas da manhã. Eu falei, Claudemir, me atende e tal. Não, liga pra mim, Léo. Liguei. Ficamos uma meia hora com o Claudemir. E uns 11, 12 minutos ele acabando com os caras lá. Porque o fulano é traíra e não sei o que tem... Cara, ficou um clima terrível, assim. A gente ajudou a instaurar o caos lá. Mas não era culpa nossa, Você né? é repórter. Era culpa deles, é. Mas o que a gente fez com que o time ficasse nesse caos aí nessa época. Então, assim, em termos de cobertura, foi o momento mais crítico que eu tive na Rádio Luzes, foi esse. Foi de 2017 para 2018. Foi muito desgaste. Mas ao mesmo tempo aprendeu, né? Muito, você tinha... muito, ok, muito. começou lá na Brasil e tal, mas... E aí, só pra finalizar essa questão da ameaça que eu recebi, acabou o jogo, eu liguei pro Zé Flávio, né? Falei, Zé, e aí? O que eu faço? Porque eu fui ameaçado. Falei, posso fazer um boletim de ocorrência? Fico na minha? Como é que tá? O Zé Flávio falou assim, Léo, me dá 24 horas, deixa eu chegar de viagem, amanhã cedo eu vou ligar pro Edivaldo. Vou ligar pro Edivaldo. O Edivaldo Souza, que era o diretor da época. Agora citei, agora já foi embora. Eu vou ligar pro Edivaldo e eu vou pedir pra ele pedir pro filho dele se retratar. Eu vou contar o que aconteceu e eu vou dar 24 horas pro filho dele se retratar. Se o filho dele não se retratar com você, eu vou te deixar livre e você faz o que você quiser. Faz boletim, aí você faz o que você quiser. Mas me dá 24 horas, vamos tentar resolver sem boletim de ocorrência. Falei, não, tá bom. Aí o Zé Flávio ligou pro Edivaldo no outro dia. Aí o Zé Flávio me chamou na cozinha ali. Léo, vem aqui. Escuta esse áudio aqui. Era um áudio do Edivaldo. Zé Flávio, falei com meu filho aqui, o negócio é o seguinte, ele não vai pedir desculpa, esse Léo é muito folgado, esse Léo só fala besteira, e meu filho, se quiser pegar ele, vai contar com o meu apoio ainda. Foi mais ou menos assim. Aí, olhei pro Zé Flávio e falei, Zé Flávio, não me resta outra alternativa. Zé Flávio falou, fica à vontade. Aí eu fui lá e fiz um boletim de ocorrência. E aí, obviamente, ele recebeu a notificação. E aí, uma semana depois,
eu tava no ar fazendo o programa, o União já tinha caído, já tava aquela bagunça toda, e tinha uma matéria falando de deputados lá no Rio de Janeiro que durante a sessão eles estavam batendo figurinha em vez de estar trabalhando. E aí eu usei uma comparação. Eu falei, que bagunça, tá parecendo União Barbarense desse ano, né? Nossa, o telefone tocou de novo. Aí era o próprio Edivaldo. É porque do meu filho você escapou, mas de mim você não vai escapar. Eu tô saindo de Campinas agora, eu tô ouvindo essas besteiras que você tá falando, eu tô indo aí na porta da rádio. Me espera se você for homem. Falou que ia vir aqui me pegar. Aí falei com o Zé Flávio, Zé Flávio, de novo. O Zé Flávio falou, deixa, agora eu quero ver se ele vai vir, que agora a briga vai ser comigo. O Zé Flávio ficou bravo. Vamos ver se ele Eu vai acho vir. que conhecendo o José Flávio e o tom de pele dele, eu acho que ele ficou vermelho. Ficou. O Zé Flávio ficar vermelho, né? É muito fácil. Aí ele, não, deixa ele vir. E não veio também. E depois disso aí, eu vi o Edivaldo em outras oportunidades, assim, me cumprimentou. Não vou falar que tratou bem, porque daí já tô forçando a barra, mas me cumprimentou, não veio pra cima de mim, não falou nenhuma besteira. O infeliz do filho dele nunca mais tive o desprazer de ver. Por ironia do destino, tenho 2 primos, irmãos, que jogavam bola com esse filho dele. E assim, eram muito amigos dele. Depois desse episódio, até meus primos nunca mais jogaram bola com ele. Tomaram minhas dores. Mas enfim, nunca mais tive o desprazer de ver. E aí passou. Aí o resto, todos os outros presidentes e diretores do União que eu tive convívio, eu sou amigo até hoje. Adoro os caras. O Dário Furlan, o Cláudio Brito, o Cláudio Brito é meu irmão, assim, como jogador ele já era muito parceiro, agora mais ainda. O Gordo agora, o presidente agora, meu parceiro. Nossa, não tenho nada pra falar do pessoal do União. Foram só esses dirigentes de 2017 pra 2018. Tem o Emerson Melo, que tava na bagunça lá também, que esse é um outro babaca também, mas só por Deus. Ele não chegou a me ameaçar, mas eu queria ameaçar ele, mas enfim. Essa aí é uma outra história, mas foi difícil. Então, de 2017 para 2018, foram momentos difíceis. Foi o único momento difícil que eu tive aqui na Rádio Luz. Assim, de pensar em desistir, de não querer seguir, porque tava mexendo com a minha família e, sabe? Pouco tempo depois eu descobri que eu ia ser pai e falei, meu, não quero isso pra mim não, cara. Falei, não preciso disso. Aí eu pensei seriamente em mudar de área, sei lá. Foi difícil. Mas Não sei se eu posso fazer pergunta, mas foi muito mais difícil do que conseguir trabalhar com o Rodrigo Petro. Trabalhar com o Rodrigo Petro foi a parte ruim de tudo isso, mas o resto... Mas cara, Mas aprende muita coisa como setorista, né? Como tá lá. Tem coisas que você... que tem que separar, tipo, sei lá, tudo bem que os jogadores não são famosos e tal, mas tem coisa que o setorista vê que é particular e dá vontade de explanar e não. E certas coisas não tem. é recomendável que não explane. Tem. Tem coisa que você. Que tipo de absurdo? Ou de. Não que seja absurdo, mas curioso. Eu já vi jogador molhando a mão de técnico. Pra jogar? Jogador. No União? No União. Aí, obviamente, que eu não vou citar nome, mas já vi jogador molhando a mão de técnico. Já vi diretor intimidando o técnico para escalar jogador também. Senão vai perder o emprego. Como que você pega essas coisas? Cara, setorista, no caso do União. Porque, tipo assim, eu penso, com a minha cabeça, não sei se o Ricardo. Cara, eu vou. Essas coisas, eu entendo que acontece. Sim. Só que eu vou fazer longe da imprensa pra ninguém ficar sabendo. Como é que vaza? Como é que essas coisas. Como é que vocês ficam sabendo? Eu peguei uma época do União que ele tava muito bagunçado, assim, em todas as áreas, né? Então o setorista, ele tinha muita liberdade lá dentro. Ele frequentava a sala de presidente, ele frequentava a sala de diretoria, frequentava vestiário. De, tipo assim, sentar com o jogador lá e resenhar. O jogador soltar os cachorros. Salário atrasado, estamos sem alimentação. Outra coisa, o jogador deve procurar também. Procura. Muitas vezes procura e pede para não ser identificado. Mas teve caso de jogador que procurou e pediu, não, quero que fale meu nome. Porque para saber quem que é que tá reclamando. Teve. Já teve de tudo. Mas aí a gente via essas situações e, cara, teve muita coisa que eu não falei no ar. Não falei no ar e não era por medo. Era justamente para não criar um clima ruim lá no União. Porque teve... Vou dar um exemplo. Em 2015... 2016. Pouco depois que o Belani saiu que eu entrei. No meu começo aqui. O time tava bem. Tinha o Vaguinho Dias, tinha um... Dentro de campo tinha uma estrutura legal. Mas fora de campo tava uma baderna, cara. Não pagava ninguém... Comida não tinha,
funcionário metendo na justiça, jogador processando, fora de campo tava terrível. E eu via muita coisa lá que eu não falava no ar, por medo de piorar as coisas lá, porque dentro de campo tava rolando. Dentro de campo o time tava ganhando, o time tava andando. Só que fora de campo tava uma bagunça. Mas assim, questão de salário atrasado, cara, não tem como você segurar a informação. Porque de um jeito ou de outro ela chega até você. Ó, lá no União tá com salário atrasado, vai apurar isso aí. Jogador falava, funcionário falava, e a gente apurava. E quando a gente sabia que tava, a gente falava. A gente falava que tava atrasado, e isso aí não tinha como fugir. Mas essas questões, por exemplo, nunca falei que eu vi o jogador molhando a mão do técnico. Nunca falei que eu vi dirigente intimidando o treinador pra escalar jogador. Você acha que se você falasse, teria problemas? Acho que sim. Acho que sim, porque como aqui em Santa Bárbara são 2 rádios só que cobrem, os caras do União ouvem muito as 2 rádios, né? Então eles iam ouvir, eles iam saber e... Mas vamos levar esse mesmo problema para uma escala maior. Sei lá, no Corinthians, no Palmeiras. Se isso acontece, o cara também, ele vai fazer o nome dele, penso como repórter. Vai. Ele vai noticiar. Dependendo como Mas for, ele também, vai. só que é outro mundo. A proporção também é muito maior. Ele também Sim. sabe que é uma torcida muito maior também. Sim. O repórter, ele pensa 2 vezes, né? Pensa, ele tem que pensar. Porque assim, dependendo da informação, cara, você tem que ter muito embasamento, você tem que ter muita prova. Não adianta, que nem no meu caso, beleza. Eu vi um jogador molhando a mão do treinador. Como que eu ia provar? Eu não tirei foto, eu não gravei, eu não tinha nada, era a minha palavra contra a dos caras. E aí, como que eu ia provar? Você tem que ter cuidado com isso, você entendeu? Você tem que ter cuidado. Então assim, quando você trabalha com provas é diferente. No caso da manipulação de resultado, por exemplo, a gente tinha prova. Tinha áudio, tinha vídeo, o Claudemir Peixoto confirmou na entrevista pra gente, aí é diferente. Então assim, aí você tinha como ir a fundo, entendeu? Agora tem casos que você vê que você não fala, eu não posso fazer isso, como que eu vou provar? Não tem como. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. É difícil. E alguma pergunta, Bruno? Como que tinha provas e não deu nada pra ninguém? Da manipulação? É. Não, foi provado que teve manipulação. A pena que foi branda demais, né? Teve jogador que nem punido foi. A pena foi baixíssima para alguns jogadores, mas que teve a manipulação foi provado. Teve jogador que comprovadamente estava envolvido na manipulação. O problema foi a pena. Prug, é diferente você pegar um esquema de manipulação de resultados numa Série A3, numa Série A4, do que você pegar num Paulistão. É diferente. A pena vai ser diferente. Diferente daquele tempo. Hoje acho que seria. Hoje. Pode ser. Com as casas de aposta. Eu ainda tenho umas dúvidas, Naquela época as casas de aposta não tinha a força que tem hoje. Tava começando no Brasil ainda. Eu ainda tenho algumas dúvidas se seria tão diferente assim, Eu mas acho que enfim. sim. Muita gente aqui, ô Léo. Tem muita gente mesmo? Felipe Fernandes não Ah. estava trabalhando. Não, você saiu mais cedo. Felipinho, trabalha comigo na notícia. Fanfarrão. É o nosso anão lá. O chat hoje vai ser animado, prometo. Thaís Carigo. É minha irmã. Esse sobrenome aqui é suspeito. É Boa minha noite, maninho. Minha irmã. Felipe Fernandes. Léo, faz o L. É Léo Santana. Léo Santana, 2 L's, eu e o Léo Santana. Aham. Léo lembra muito o Patropi. Quem que mandou? O Fernandes, o Léo. Ô, Felipe, vai embora pra sua casa, Amanda tá lá te esperando. Eu fiquei enchendo meu saco, tá louco. Ainda bem que queria entrevistar pessoas. Achei. Os maiores fãs seus não sabem que não tá dormindo. Quem já? que é? Rafael Libainha. Ah, ele viu, O cara. Carlos Brito ele participou, não participou? É que ele Participou. tá em Portugal, Rafael Libainha, do fuso horário lá e O deve Brito estar ele dormindo. participou ao vivo. Deve estar dormindo. Vocês não falam de palco, pelo amor de Deus. É porque eu caí do palco, domingo. Caiu de palco? Domingo Domingo agora. agora? Caí do palco. Caramba, Por isso que ele tá esse é corneteiro mesmo, hein? Ele me ama, Felipe. Léo, fala baixo, parece que está na cachoeira. O Felipe me ama, é difícil. Patrícia Aparecida. É. Oi, Léo, boa noite. Boa noite. Fechou. Léo, você tem alguém para falar mal? Quem perguntou? Fechou. Fechou? É. Não sei quem que é. Como que é? Se eu tenho alguém pra falar mal? Isso. Vixe, tem um monte de pessoa pra falar mal. Mas não vou falar não, deixa quieto. Boa noite. Jéssica Santos, pré-candidata a vereadora. Boa noite, pessoal. Sucesso, Léo. Gente boa. A sua amiga Jéssica, É. doidinha. Doidinha. Gente boa. Boa sorte pra você, Jéssica. E Anderson, sucesso aí no SCast, Mil Grau. É do Romano, hein? É do Romano, Aqui do que Romano. Não tô conseguindo ler. Romano em peso aqui assistindo. Abraço pra vocês. Ó, E- tá quebrado tá assistindo, vai. Então, É. ainda bem que ele não sabe
Fiz a piada lá no sábado. Ah, né? ó, pra quem é do Romano, o Anderson adora fazer piada com a gente, viu? Só pra citar, assim. Tá? E depois aqui você foi já pra notícia, né? Cara, vamos começar a contar as gafes agora? Aí? Ah, eu preciso contar uma coisa daqui. Pode Que contar. é a coisa mais histórica da minha passagem da Rádio Luz. Uma pena que é negativo. Mas tem gente que não sabe. Tem uma galera aí que já sabe, mas tem gente que não sabe. A Chapecoense, o avião, Sim. caiu em 2016, né? Final do ano. 12 horas antes do avião cair, o presidente estava sendo entrevistado por mim aqui na Rádio Luz. Aqui? Não pessoalmente. Ah, sim. Por telefone. Por telefone. Porque como é que foi? Na semana antes do acidente, a Chape classificou para a final da Sul-Americana. Sim. E eu tô num grupo até hoje de WhatsApp que chama Rádios pelo Brasil. Nesse grupo tem radialista do Brasil inteiro e a gente troca contatos lá. Tá, Muricy Ramalho, tá aqui, Milton Neves, tá, sabe, esses caras do esporte. E quando a Chape classificou pra final, cara, eu achei maravilhoso, porque assim, guardadas as devidas proporções, a Chape lembrava o União do final da década de 90. Tipo, time de cidade pequena, Sim. que tava num sucesso Uhum. absoluto. Eu falei, cara, e a gente parava pra pensar na época, pô, União podia ter sido Sim. uma Chapecoense, né? Sei lá. Eu falei, eu preciso entrevistar o presidente desse time. E joguei nesse grupo. Falei, gente, quem que é o presidente da Chape? Alguém tem o contato dele? E algum amigo lá de Chapecó jogou o contato. Ó, tá aqui, Sandro, tal, fala com ele. Beleza. E eu mandei, o jogo foi na quarta. Eu mandei mensagem pra ele na quinta. Ele demorou 2 dias pra responder. Ele respondeu no sábado. Ô, Léo, tudo bem? Como é que você tá? Cara, só vi sua mensagem agora, tava na correria, desculpa. Você quer me ligar agora? Vamos, eu falo com você agora. Ele queria que eu ligasse pra ele no sábado e entrevistar ele. Só que sábado não tinha o programa, né? Falei, ô, Sandro, hoje não tem o programa, tal. Pode ser na segunda-feira? Ele falou, pode. Ele falou, ó, a gente vai jogar contra o Palmeiras amanhã, Nossa, foi o- lembro desse jogo. que foi o jogo que o Palmeiras foi campeão brasileiro, 2016. E a gente já vai ficar por São Paulo, porque na segunda-feira a gente pega o voo pra Bolívia e da Bolívia a gente vai pra Colômbia pra jogar a final da Sul-Americana. Liga pra mim, que hora que é o programa? Eu falei, 12:30. Ele falou, ó, provavelmente a gente vai estar no aeroporto, em Guarulhos, no 12:30 na segunda. Me liga, que eu falo com você, o voo tá programado pra 2 da tarde. Falei, tá bom. Falei, não vai me atender, né? Nem acreditei. Mas enfim, divulguei a entrevista, falei, vamos entrevistar o presidente da Chape e tal, beleza. Segunda, 12:30. Tava eu, o Rodrigo Preto, não, Djalma, que era Esquece o nosso... um pouquinho o Preto. Pois é. O Libainha, nosso Rafael Libaia, e o Renatinho, nosso amigo Renatinho. A gente tava em 4 no estúdio pra entrevistar o presidente da Chape. Cara, foi maravilhoso. Liguei pra ele, falou com a gente por 1h30. Do 12:30 até a hora de ir pro avião, que ele tinha que ir pro avião. Só por isso que desligou também, senão não tinha desligado. Contou de cabo a rabo, assim, a história da Chapecoense. Falou do time, chamou a gente pra ir pra Chapecó pra conhecer. Vocês são meus convidados, vem aqui. Vamos assistir um jogo lá na tribuna comigo, da Arena Condata. Cara, Nossa. uma entrevista sensacional. Beleza, ó, presidente, tamo na torcida, hein? Se for campeão, o senhor tem que mandar a camisa da Chape aqui pra mim. Falou, manda, Léo, manda via Sedex aí. Tá, cara, maravilhosa a entrevista. Beleza, acabou. Passou a entrevista foi tão boa que eu cortei trechos dela durante o dia pra reprisar no Gol de Placa à noite, porque não é todo mundo que ouve os dois, né? Aí, beleza, coloquei e tal, linda a entrevista. Dormi, segunda pra terça. Terça, 6 horas da manhã, meu celular tocando. Eu acordava tarde, porque eu entrava aqui 9, 10 horas da manhã. E o celular... Eu falei, né? Nossa, olhei assim, 6 horas da manhã. Quem tá me ligando? Tava escrito Rafael Libaia. Falei, o que o Libaia quer essas horas? Liguei. Atendi. Falei, fala, Libaia. Falei, Léo, pelo amor de Deus, chorando. Onde você tá? Falei, tô em casa. Liga a TV, cara. Liga a TV, pelo amor de Deus. Liga a TV. Eu falei, o que aconteceu? Liga a TV. Pá, desligou na minha cara. E eu lembro que... Eu achei que eu tava sonhando. Eu comecei a dar tapa assim na minha cara. Falei, nossa, eu tô sonhando. Liga a TV. Fui lá e liguei a TV. Aí liguei a TV, tava lá. Avião da delegação da Chapecoense cai e mata 71 pessoas. Não é possível. Fui lá e cocei o olho de novo. Você Falei, conversou, não é possível você conversar com 12 horas atrás tinha conversado com o cara. Cocei o olho. Ela falou, não é possível. Caiu. Só que não tinha, assim, o nome dos mortos, nada. Só tinha 71 mortos. Falei, cara do céu, o que é isso? Aí meu celular já começou, né? Conforme as pessoas foram vendo, e que sabia que eu tinha entrevistado o presidente, o celular não parou. E aí eu peguei e falei, né? Pô, calma. Falei, gente, deixa eu respirar, não sei nem o que tá acontecendo. Aí eu acordei e fui atrás de informação, né? E, tipo, todas as TVs lá passando. E comecei a ligar pra um, pra outro. Aí mandei mensagem pros caras lá de Chapecó, da imprensa. Tinha um que eu mandei mensagem que tava no voo, que morreu, nem sabia, fui saber depois. Foi o cara que me mandou o contato do presidente da Chape, e eu mandando mensagem pra ele.
Irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Viu? O que aconteceu? Explica pra mim. E ele tinha morrido, ele tava no voo. Ele tava no voo e tinha morrido também. Então, assim, foi muito forte, cara, aquilo. Foi muito forte. Aí foi numa terça-feira isso, né? Foi a terça-feira, assim, terrível. E aí a gente colocou a entrevista de novo, o programa, lógico, foi só sobre isso, luto total. E foi um dos dias que meu celular mais tocou, cara, assim. Porque aí a imprensa toda ficou atrás de saber quais foram as pessoas que os mortos tinham dado entrevista por último. E o presidente tinha sido pra mim. Acho que eu não sei se durante o voo ele deu entrevista pra alguém que tava no voo também. E nunca vamos saber, porque o assessor de imprensa acabou morrendo também. Mas provavelmente a última entrevista foi comigo. Então eu falei, cara, que loucura. E aí Bandeirantes, Globo, tudo, Jovem Pan, tudo que você imaginar me ligando. Você tem entrevista? Manda pra gente. Se fosse por motivo bom, é lógico, isso aí era um luto, era uma tragédia. Se fosse por um motivo bom, dava pra fazer dinheiro com isso. Mas isso, obviamente, nunca passou pela minha cabeça, porque, meu, luto, tragédia total. Então eu soltei a entrevista assim pra todo mundo. Falei, pega aí, mandamos, pedi autorização pro Zé Flávio. O Zé Flávio falou, não, Léo, quem pedir, você manda, né, tal. E fui mandando a entrevista. Então, assim, minha entrevista rolou o Brasil inteiro com o presidente. Depois eu vou dar uma olhada. Foi a última entrevista. E aí eu salvei essa entrevista num CD ainda. Salvei num CD. E eu coloquei como meta, falei, ó, daqui 1 ano eu vou pra Chapecó. Eu vou passar a data de 1 ano do acidente lá em Chapecó. Aí eu me programei pra isso. E fiquei 1 ano planejando essa viagem e tal, beleza, beleza. E aí fui. Quando fez 1 ano do acidente, 2017, eu tava em Chapecó. E 8 meses depois do acidente, eu entrevistei o Rafael Renzel, que foi o sobrevivente. Aí eu entrevistei pessoalmente. Ele tava num hotel em Rio Claro, ele foi fazer uma palestra em Rio Claro. E a gente conseguiu uma entrevista com ele lá. Foi eu e a Natália Furlan. A gente foi lá pra entrevistar ele em Rio Claro. Aí depois, num ano, eu tava lá, no acidente, e eu entreguei o CD da entrevista pro filho do presidente. A gente se encontrou na igreja lá, teve uma missa, né, em homenagem aos mortos e tal, e eu conheci o filho do presidente, que eu tinha entrevistado, e entreguei o CD pra ele. O moleque chorou, mas chorou. Aí não tinha como eu não chorar também, né? Porque eu falei, ó, essa aqui foi a última entrevista do seu pai. E eu perguntei pra todo mundo como eu fazia pra encontrar alguém da família e falaram que você é filho dele, então, ó, né, queria te entregar isso aqui. Minha prima tava comigo. Minha prima viajou comigo, a prima que foi no show de Qual a vocês, idade? inclusive. Uns 12, 13 anos na época. Uma coisa assim. Era adolescente. E eu entreguei na mão do menino. Então, esse momento, pra mim, na Rádio Luz, foi o momento mais. Talvez de momentos mais especiais Não, da sua carreira. Acho que com certeza tá no só top. não só na Rádio Luz. Eu acho que é top 1, cara. É, Eu acho que é top 1. Pelo que se tornou, né? pela importância. É um motivo triste, mas Sim. foi num. Quando que você ia imaginar que você ia entrevistar o cara e 12 horas depois um acidente de avião que o mundo inteiro se comoveu e ia acontecer? Foi surreal, foi surreal. Foram dias bem difíceis depois, porque aí, enfim. Aí eu lembro, quando eu fui pra Chapecó, eu vi o Neto, por exemplo, sobrevivente. Foi uma das cenas mais assustadoras que eu vi na minha vida. Por quê? Porque eu conheci a Arena Condá inteira, o diretor lá me tratou super bem. Eu levei 2 camisas do União Barbarense pra Chapecó, e eu ganhei uma camisa deles lá da Chapecoense também. E o diretor lá da Chape me levou pra conhecer o estádio inteiro, tá? Ele falou assim, Léo, você quer ver o Neto? O Neto tá no vestiário, ele tá na fisioterapia, você quer ver ele? Falei, quero, só que eu não entrevistei ninguém. Foi um pedido deles lá. Tipo assim, Léo, 1 ano do acidente, vem tudo na cabeça, tá assim, sem entrevista. Quer tirar foto, quer conversar, fica à vontade, mas sem entrevista. Falei, tá bom. E aí ele falou, vamos entrar lá no vestiário. A hora que eu entrei no vestiário, as 2 pernas do Neto, ele fazendo fisioterapia, eram coisas assim assustadoras. As 2 pernas dele, por conta do acidente, e ele tava num processo ainda de recuperação, mesmo 1 ano depois, as 2 pernas dele em estado assim assustador, cara. Assustador, na carne vivíssima, assim. As 2 pernas dele. E o fisioterapeuta lá, erguendo, abaixando a perna dele. Uma cena assim terrível. Só de ver a perna dele eu comecei a chorar já, assim, de tristeza mesmo, né, pelo acontecido. E aí sentei lá com o Neto e ele conversou comigo por um tempão, tipo, dificuldade na fala, porque ele ficou com dificuldade na fala depois do acidente também. Mas conversou comigo, eu falei, ó, eu lembro de você jogando aqui no estádio do União, quando você jogava pelo Guarani, né? Aqui no estádio do União, né? Lá no estádio do União. Quando você jogava pelo Guarani, eu lembro que eu assisti um União e Guarani, você tava lá, tal. Ele, não, joguei em Santa Bárbara muitas vezes, tal. E aí lá em Chapecó eu participei de programa de rádio também, lá das rádios que eu tinha contato, enfim. Foi uma experiência muito
legal, né? A É, experiência foi legal, mas o motivo Aham, não, né? sei. Mas foi uma experiência bacana. Fiquei 3 dias lá e foram 3 dias, assim, bem fortes, assim. Porque, né, as homenagens, choveu, cara, assim, Eu bastante. lembro, funeral. Nossa, foi terrível. Foi muito triste, Foi né? terrível, foi tudo muito difícil. Mas valeu, assim, e aí, sim, se tratando de Rádio Luz, repórter foi não um cobre momento... só coisas boas, Não, né? não. Foi o momento mais emblemático, assim, meu na Rádio Luzes, foi esse da Chapecoense, com certeza. E como que surgiu o convite pra ir pra notícia? Você saiu daqui ou você... Como é? Eu vou ter que falar do prefeito eleito errado, não vai ter como fugir, porque um assunto puxa o outro. Pandemia. Pandemia, tava aqui na Rádio Luzes, e aliás foi o momento que eu consegui mais entrevistas marcantes também, assim. Fiz live com todo mundo, que você imaginar. Milton Neves, Zé Elias, que eu falei pra você, Muricy Ramalho, Luiz Roberto. Nossa, uma galera. Tem muita live boa que eu fiz aqui pela Rádio Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, o Jair Ventura, uma galera. E aí, o Paulo Delbu me procurou, porque o Dr. José ia sair candidato a prefeito em 2020, e ele precisava de alguém para andar com o Dr. José, porque o Dr. José era uma pessoa muito tímida, muito retraída e não sabia muito falar com o povo. Não é que não sabia, não dominava, né? Ele falava na linguagem dele de médico, mas, né, pra desenrolar os assuntos assim era meio difícil. Léo, precisamos de você, cara, vem pra cá. Aí, paralelo a isso, você trabalha aqui comigo na Brasil, você vai fazer os jogos, você vai trabalhar com a equipe de esporte e vai andar com o Dr. José na campanha também. Falei, fui, né, aceitei o desafio. Agradeci o Zé Flávio, toda a equipe aqui, mas aí eu resolvi aceitar e fui. E importante falar que eu já prestava serviços para a notícia desde 2017. Então eu já era freelance na notícia desde 2017, mesmo estando na Rádio Luz. A Rádio Luz nunca me proibiu, né? Eu sempre fiz os trabalhos lá para a notícia. E aí comecei a trabalhar com o Dr. José em agosto de 2020, vai fazer 4 anos agora. E aí em setembro, a proposta da notícia chegou para mim. O telefone tocou, era o pessoal lá da notícia. Léo, a gente tem uma vaga aqui na área da promoção para fazer os eventos e tal. E você já trabalha aqui com a gente, o pessoal aqui fala muito bem de você e tal. Você tem interesse de vir? Nossa, eu falei, né? Falei, e aí, ó, as pesquisas apontavam que o Dr. José tava na frente. Eu falei, nossa, eu vou sair daqui, eu falei, vou perder o carguinho na prefeitura, né? Ah, meu Deus do céu, mas não. Eu perdi uma tetinha. Porque eu era o assessor direto do Dr. José. Então, assim, ganhando a eleição, eu ia estar com ele como prefeito, né, cara? Falei, meu. Nossa, foi difícil. Foi uma semana assim, e minha família tudo contra. Tudo contra. Na época eu era casado, né? Ex-esposa era contra. Mãe e pai tudo contra. Não vai trocar o certo pelo duvidoso. Porque o certo. Né, o certo na época era o Dr. José ganhar a eleição. Então, não vai trocar o certo pelo duvidoso. Fica com o Dr. José e tal. E, né, foi terrível. Fiquei eu bati no peito e falei, não, eu vou e tchau. Aí foi uma das minhas discussões com o Paulo Delbu, foi nisso aí. Falou, cara, tô indo, né? E o resto todo da equipe, Léo, a gente lamenta, a gente fica triste, isso é um baita cara, um baita profissional, mas segue o que seu coração mandar. A gente nunca ia falar pra você, fica só porque a gente quer. Não, você tem que querer também. Dr. José lamentou bastante, tá? Mas vai ser feliz. Se você acha que lá você vai ser mais feliz, vai ser feliz. E eu fui, o único que foi contra foi o Paulo. Daí eu fui, meti a cara e fui. E cara, e foi, né, se viu que foi uma decisão acertada, né? Porque daí depois aconteceu aquilo lá que aconteceu. Foi muito Como você tava, então, no momento lá que você tinha ido? No dia da eleição, eu tava de folga da notícia, folga entre aspas. Por quê? Porque eles sabiam que eu ia estar com o Dr. José. Porque mesmo saindo da campanha, eu não parei de fazer campanha pra ele. Então eu ia, né, falando só nas mídias, né? não podia ficar muito exposto por causa da notícia. E no dia da eleição, mandei mensagem pro Paulo. Aí eu já tinha me acertado com o Paulo. Falei, Paulo, como é que vai ser a apuração? Ele falou, Léo, vai ficar todo mundo aqui na rádio. Falei, posso ir? Ele falou, claro, você sempre vai ser parte do time. Vem pra cá. Falei, beleza. Falei, vou na apuração, eu vou lá. Então, nesse dia da eleição, eu votei e tal. Chegou 5 horas da tarde, eu fui lá pra Rádio Brasil. Aí começou a apuração. Aí foi 39 minutos, né, até o acontecido. Às 5h39. Cara, essa história, acho que a primeira vez que eu vou contar assim abertamente essa história. Porque foi assim muito louco. Não vou citar nome de quem foi o autor da pichotada, né? Mas enfim, ele chegou lá na gente, tinha um aquário. É como se aqui fosse o aquário e aqui fosse o estúdio da Rádio Brasil. E a gente tava tudo junto aqui no aquário e o pessoal trabalhando na apuração aqui dentro. O nosso amigo chegou na porta, abriu a porta e falou assim: gente, ganhamos a eleição. Como assim? 5h39, ganhamos a eleição.
A gente pegou as BU aqui das urnas que a gente só perdeu em 5 escolas. Pode cravar, ganhamos a eleição. Então foi por isso? Foi. Aí, todo mundo, não, mas o Itamar, saudoso Itamar Rodrigues, nosso irmão, que trabalhava aqui com a gente. Pô, o Itamar foi uma das perdas mais sentidas da minha vida, assim, do Rodrigo também. O Itamar era uma pessoa nota 1000. O Itamar tava comigo no aquário, o Itamar olhou pro nosso amigo e falou assim, ô parceiro, para, 40 minutos, acabou, ele tá louco? Ô Itamar, trabalho, faz 6 eleições que eu trabalho com o Paulo Delbu aí e tal, você acha que eu vou errar um negócio desse? Ganhamos a eleição, cara, tô falando. E o cara tava muito convicto, muito convicto. E aí a gente foi na onda, né? Só que daí, o que ele fez? Aí ele abriu a porta do estúdio e falou pro Paulo Delbu, pra Luciana Delbu, o pessoal que tava na apuração lá. E todo mundo foi na onda, porque ninguém imaginava que ele ia dar uma barrigada dessa. Não tinha como você imaginar. Por mais que o tempo fosse muito curto, é impossível você imaginar que ia ter uma barrigada dessa. Não dá. E todo mundo... Pô, cara, final de Copa do Mundo. Eu vi que você todo mundo comemorou. Eu tava assistindo. Aí lá, às 5h39 Santa Bárbara. Aí foi uma sucessão de erros. Esse foi o erro principal, claro. Mas aí, tiraram o Dr. José da casa Até dele. hoje, desculpa te interromper, até hoje eu não entendo. Eu, sinceramente, eu não tenho opinião sobre isso. Um órgão de imprensa assumir lado, né? É porque o Paulo Delbu e é estranho isso, né? O Paulo Delbu é o dono da Rádio Brasil. Sim, sim. E ele era o coordenador de campanha do Dr. José. Então era muito claro que ele queria que Sim, o Dr. claro. José viesse, né? E aí, a sucessão de erros. Tiraram o Dr. José da casa dele e levaram lá pra rádio, pra comemoração. Quando ele chegou na frente da... E detalhe, tava todo mundo de máscara na época, era pandemia, todo mundo de máscara. Tá? Quando ele chegou na frente da rádio, parecia final de Copa do Mundo de novo, cara. Porque daí pegaram ele, gordinho, de 50 pessoas para erguer lá, jogaram ele pra cima, prefeito, tal, aquela coisa toda. E aí ele entrou na Rádio Brasil. Ele deu entrevista de 1h30 no estúdio da Rádio Brasil como prefeito. Falando como prefeito. Porque daí ele começou a falar de secretariado, começou a falar de várias coisas assim. E o pessoal da notícia me mandando mensagem. Eu tava de folga, mas eles sabiam que eu tava com o Dr. José. Ô, Léo, você tá com o homem aí? Falei, tô. Pega entrevista com ele agora e manda aqui pra gente. Manda aqui pra gente soltar aqui. Aqui vai dar Chico. Só que lá eles não tinham cravado que ia dar o Chico. Por quê? O site do TSE saiu do ar. O grande problema daquela eleição foi que o site saiu do ar. E ficou horas fora do ar. Aqui vai dar Chico. Só que a gente não vai anunciar ainda. Você vai ser o primeiro a anunciar o homem aí. Aqui a gente espera acontecer. Vai, Léo. Manda entrevista aí. Aí eu fui lá, entrevistei o Dr. José e mandei pra eles. O problema não foi eu entrevistar o Dr. José, o problema foi o vídeo que eu fiz com o Dr. José. Porque daí eu fiz um vídeo com ele, falando com ele como prefeito. Estamos aqui com o nosso prefeito, Dr. José, tal. E aí foi isso, cara. Aí o que acontece? Aí Eu lembro que a galera também nas redes sociais xingou bastante. Não muito, foi? não, eu virei Eu lembro meme. disso. Eu virei meme, pessoal me xingando. Eu virei assim, eu virei a pior pessoa do mundo naquele. Você levou de boa a zoeira? Levei. Tem que levar, cara. Se eu ficar louco, aí é pior. Que te apoiou, que não doou, foi o Libainha. Não, imagina, esse foi o principal. Aí o Libainha era Rafael Pelvezan. O Libainha era Rafael Pelvezan. Aí o que aconteceu? Eu falei, Paulo, onde que vai ser a comemoração? Eu tava pensando na comemoração. O Paulo falou, ó, vamos sair daqui. Vai todo mundo lá pra prefeitura. Não, ele falou, vamos ali na Tiradentes, no Valtinho Guarnieri, que nós vamos fazer carreata lá com o doutor e tal. Fomos lá. Cara, uma festança, comida e bebida à vontade. Nós tava no céu. Nós tava no Eu queria céu. ver o cara que pagou isso Nós aí. tava no céu. Não, e depois ia ter uma comemoração nos Jardins ainda. No salão Jardim. Caro, hein? Ia ficar a noite inteira no Jardim. Caro, hein? De domingo pra segunda. Segunda-feira ninguém ia trabalhar. Ia todo mundo ficar lá nos Jardins. E eu tava incluso na festa. Nossa, vai... Maravilha. Estourei. Aí o que aconteceu? Beleza. Tem um episódio maravilhoso. Já pensou você emocionadíssimo? Notícia, cancela. Vou ficar aqui com o Dr. José. Me demito. Balançou, viu? Balançou. Aí, maravilhoso. A gente lá no Valtinho Guarnieri, um amigo meu, apoiador do Rafael Pelvezan, me ligou, chamada de vídeo. Ô, irmão, você tá bem e tal? Né? Porque a gente se zoou a campanha inteira, eu e esse meu amigo. Queria te dar os parabéns, né? A gente zoou a eleição inteira, mas agora tem que reconhecer e tal. E eu tava já meio com umas pra cabeça. E tava eu e o Vladimir Catarino, nossa ovelha.
trabalhava aqui na Luzes também. Eu peguei o celular na chamada de vídeo. Aí, Vlad, ó, apoiador do Rafael aqui, ó. Aí o Vlad, chupa, eu sei que tem e tal. Aí desligamos a ligação, o Vlad olhou pra mim e falou, nossa, imagina, Léo, dá uma zebra e nós não ganhou a eleição. Ele soltou essa. Eu falei, não, Vlad, você é louco? Não fala isso não, imagina. E foi. Ficamos lá no Valtinho Guarnieri até umas 10 da noite, eu fui embora pra casa. Fui embora pra casa pra fazer meu filho dormir. Aí eu tô lá fazendo meu filho dormir, 11, 11h30. Eu comecei a ouvir uns fogos. Aí eu falei, cara, esses fogos, né? Falei, deve ser a equipe do Dr. José, né? E eu tinha desligado a internet. Aí eu coloquei o celular do lado assim na cama e liguei a internet de novo. Não parava, cara. Foi pior do que do acidente da Chape. Cara, não parava meu celular. Aí, e os fogos não paravam também. Eu falei, cara, ou deu muito ruim, ou deu muito bom. Porque meu celular nunca recebeu tanta mensagem assim. Rafael Libaia. A maioria das mensagens era do Rafael Libaia. Aí, Léo, chupa! Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que tá todo mundo andando chupar? Falei, o que tá acontecendo? Que não sei o que tem, tal. Nisso, um monte de print chegando pra mim do site do TSE. O site tinha voltado. Tava lá, Rafael Piovesan, não sei quantos votos, doutor José, não sei quantos. Eu falei, não é possível. Eu mandei mensagem pro Vladimir lá. Falei, Vladimir, o que é isso? Vladimir, não, Léo, vai ver que eles não computaram a apuração na Zona Leste ainda. Porque na Zona Leste o doutor José ganhou, né? Vai ver que eles não computaram. Mas não sabia ainda? Não, era mentira, já tinha computado. Não, mas o Vladimir, a turma lá não sabia ainda. Não sabia. Ficaram sabendo tudo depois. E aí foi isso, cara. Aí foi desesperador, né? Aí eu olhava no Facebook, eu em todos os vídeos lá, virei meme. Virou, eu lembro. Não, todo mundo me xingando, um monte de mensagem. Gente que até hoje não é mais meu amigo ou amiga, porque na época pegaram muito pesado comigo. Tem uma pessoa aí que trabalhou aqui na Rádio Luz comigo, não vou falar quem é, mas o Rodrigo acho que vai depois na conversa. Que perdi a amizade por causa disso, cara. Perdi a amizade por causa disso. Pra anotar aqui o tanto de pessoa que eu preciso perguntar pra você depois no final, que você não citou o nome. Não, eu não posso. Porque se eu citar nome de todo mundo, eu vou ser processado. No final você fala. Eu vou ser processado, não posso ficar citando nome aqui. Enfim. E aí foi isso, cara, e foi muito difícil. E assim, tem que deixar uma coisa muito bem clara, tá? Não tenho absolutamente nada contra o Rafael, nem contra o Denis. Pelo contrário, sempre me trataram super bem, muito bem, por sinal. Mas eu tava de um lado naquela eleição porque eu tava trabalhando pra esse lado. Quando você tá trabalhando, tá entrando dinheiro no seu bolso, você tem que valorizar quem tá te pagando. É ou não é? Então é uma conta meio óbvia essa, assim, não tem nada, não esnobei, não desrespeitei o Rafael, não desrespeitei o Denis, muito pelo contrário. Mas eu tava apoiando o Dr. José. Então, assim, foi difícil naquela época. Essa eleição você vai esperar. Com calma. Essa eleição nós estamos juntos de novo, mas agora Tamo junto de estamos novo. juntos de um jeito diferente agora. Não, agora eu vou ficar mais quietinho na minha, vou ficar nos bastidores, eu não vou ficar alarmando ninguém. Eu já, chegando perto E da quem eleição, diria- eu vou ser lembrado. Vão relembrar E meu quem vídeo. diria, né, que aquela parceria também foi desfeita, né, entre o Paulo e o Dr. José, né? Aí entra o jogo político, né? Aí entra o jogo Deram político. uma brigadinha. Agora o Paulo tá com o Eliel agora. Agora é outra Fala coisa. rapidinho Vai. aqui da notícia sobre o programa. Nossa, eu falo muito, né? Putz, agora que eu tô vendo a hora que eu falo demais. Deixar Como eu é falar que até é? Como é meia-noite que é aqui. lá? Ele Cara, falou rapidinho, Né? pra você falar agora. A notícia, cara, pra mim é a realização de um sonho, assim, atualmente. É um canhão de audiência, né? eu não- Vocês medem? Como é que é? Cara, Vocês têm noção? na região, a última pesquisa Ibope, que saiu foi no meio do ano passado, vai fazer um ano. Esse ano é pra sair alguma outra, mas a última que saiu foi no ano passado. Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, a gente é muito mais do que a concorrência lá. Né? A gente é muito mais ouvido. Em Americana a gente perde, mas não perde. É disputado. É disputado. E se abraçar a região inteira, não tem pra ninguém. Nas outras cidades, em Sumaré e Hortolândia, cara, eu me sinto o Brad Pitt lá. Sério, lá é um negócio assustador. Da Deep Web, né? A gente chega de caminhonete lá, com as promotoras e tal, assim, a gente é muito bem tratado. Muito bem tratado. Sumaré e Hortolândia são as cidades assim que mais tem carinho pela notícia. É um negócio muito legal mesmo. E aí, cara, a notícia é a realização de um sonho, né? E a notícia foi também uma coisa muito louca, que as coisas foram acontecendo muito rápido lá pra mim também. Porque eu entrei pra fazer rua só. Eu ia fazer promoção, Sim. que eu faço inclusive até hoje, mas eu ia fazer só isso. Foi daí que eu te chamei, que você é o homem jabá daqui da região. Um jabá, eu tenho que vender o peixe de vários clientes. Mas eu ganhei, essa camisa eu ganhei hoje, inclusive, É. de um cliente que eu fui. inclusive. Você ganhou muita coisa? Ganhei.
Muita não, mas eu ganho coisas bacanas, assim. O pessoal me entrega muita coisa, é legal. Hoje eu ganhei uma camisa, né? Fiquei feliz, cara. Ganhei comida. Eu adoro quando eu ganho comida. Comida é boa. Nossa. Eu fui. Lanche pizza, né? Não, eu fui. Nossa, essa história é maravilhosa. Putz, você podia. Agora, na próxima, eu vou te convidar de novo. Aí Por depois favor. você Léo faz um Carigo, jabá de uma pizzaria aqui e você traz aqui. Léo beleza? Carigo, parte Tem 2. várias pizzarias que paga aí, se contar. Eu vou, né, Tem? Dá tempo? Dá tempo, Rodrigo? Dá tempo? Eu vou contar, já que ele falou, eu vou contar. Olha o que aconteceu. Eu vou só, Você vai contar certo. só que eu vou citar nomes. Eu vou citar nomes. Certo. A gente fazia jogos do União aqui na Rádio Luzes e a gente ganhava lanche do Danilo Lanches, que é nosso amigo, parceirado. Inclusive, eu vou lá comer um lanche hoje, saindo daqui. Danilo Lanches é nosso amigo, nosso parceiro. E aí, ele entregava lanche pra gente todo jogo. Teve um jogo que era União, eu não lembro quem, que ele não ia abrir a lanchonete. E ele mandou uma mensagem pra mim, falou, Léo, ó, hoje eu não vou abrir, porque minha filha tá doente, sei lá o que que era. Alguém tava doente da família dele e eu não vou abrir o trailer. Tem problema se eu não mandar, cara? Eu falei, Danilo, fica de boa, tal. Aí ele falou assim, mas se vocês quiserem, eu pago do meu bolso uma pizza pra vocês. É só você escolher o lugar. Qualquer lugar que você falar pra mim, Danilo, pega uma pizza de tal lugar pra gente. Eu peço pra vocês e eu mando aí na rádio. Cara, ele falou pra mim que ele não ia mandar por motivo de doença. Eu fiquei com dó. Falei, Danilo, não, esquece. Falei, pelo amor de Deus, imagina, se não vai ser o seu lanche, você não tem que mandar nada. Falei, a sua obrigação com a gente é quando você tá com o lancheiro aberto. Quando você não tá, não tem que mandar nada. Não, Léo, mas se quiser eu mando, tal. Não. E ele não mandou. Ô, Léo, obrigado, viu, cara? Então, pela compreensão. Eu falei, não, Danilo, fica de boa, tá? Beleza. Até aí, ok. Até aí, ok. Pra mim tava ok. A hora que esse aqui chegou na rádio, eu achei que ele ia me espancar, cara. Tava com Pô, fome, Léo, menino. Cadê o... Como assim? A hora que eu contei essa história pra ele, não, você não fez isso. Ele ficou duro assim na cara. Você não fez isso. Falei, por que, Rodrigo? O cara quer dar comida pra nós, você não aceitou. Eu falei, Rodrigo, o cara não vai abrir o trailer. A mulher dele tá doente, você quer lanche, você quer tirar dinheiro do cara? Mas ele é o patrocinador. Cara, o Rodrigo ficou louco da vida comigo. Eu achei que ele ia voar no meu pescoço nesse dia. E ele contando essa história pros outros depois era surreal, cara. Você chorava da risada. A menininha doente não comoveu ele? Ele tá nem a menininha internada na UTI lá. Ele, Cara, eu quero lanche. ver. Foi isso. E até hoje ele lembra dessa história. Você negou pizza pra mim e tal. Eu falei, meu, não tem como. E aí, cara, da notícia é isso, assim, tô muito feliz. E aí eu ia fazer rua, parei no jornalismo, daí criaram o programa de esporte. E aí teve um baque lá também, que tipo, em 3 meses de programa de esporte, o cara que apresentava o programa comigo morreu, Covid, pegou o Covid e morreu. Aliás, abril de 2021 foi dureza, porque dia 7 de abril morreu o Itamar, nosso amigo aqui. Uma semana depois morreu o Silvio, que era o meu braço direito lá na notícia, assim, foi em uma semana. E aí continuamos com o programa de esporte, o programa de esporte acabou no ano passado. E aí eu sigo, agora eu tô no ar na notícia, faço principalmente aos sábados. Só que eu não tenho horário certo, por quê? Porque eu faço muito rua. Então quando choca com o horário de rua, a minha prioridade é a rua. Aí eu faço rua e quando eu não tô na rua eu faço ar. Então assim, pode ser meio-dia às 4 de sábado, ou das 4 da tarde às 7 da noite. E sempre um programa ou você tá na grade? Não, sempre um programa. E aí eu cubro, muitas vezes, o... Que programa que é? Eu faço bastante o Pediu Tocou, Sim. que o ouvinte manda mensagem no WhatsApp pedindo a música que a gente toca. Então é uma interação muito direta com o ouvinte. Toca uma música, eu já tô falando com o ouvinte. Opa, que música que você quer? Aí o ouvinte manda áudio, a gente escuta e solta a música que ele pede. Você também é narrador, certo? Sou. Não é meu forte, Mas mas... você narra muito bem. Não. Como você aprendeu? Aqui ou na... Foi aqui. Aqui? Foi aqui. Eu narrava na Net Cidade, na TV, mas é muito diferente, né? Do que você narrar no rádio. Muito diferente. Falei pro José Flávio aqui, eu também conversei com minha moto. Cara, quem narra rádio, narra qualquer TV de fácil. Narração de rádio eu aprendi aqui. Aprendi aqui com o Zé Flávio. O Zé Flávio é uma baita escola, né? Pra quem quer ser narrador. Mas não teve mais oportunidade? Na verdade, eu não quis. Não. Você mesmo... Narrador não é meu forte. Hoje, o que eu gosto de fazer, seja no esporte ou seja no entretenimento, é a apresentação. Eu gosto de ser repórter também, gosto de entrevistar as pessoas, mas eu gosto de apresentar. Então aqui eu gostava muito de apresentar, tanto é que nas jornadas esportivas eu era o âncora aqui.
E na notícia também, tanto é que agora eu tô apresentando lá também. Então eu gosto de apresentar. O meu forte hoje é apresentar. Você entrevistou muito famoso, né, cara? Bastante, cara. Bastante. Às vezes nem eu acredito. Quem? Tipo, você já citou a Anitta, quem mais? Teve uma recente aí, Recente, né? O né? Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, eu sempre gostei dele e tal. E até junho desse ano eu nunca tinha entrevistado ele. De junho pra agora eu entrevistei ele 2 vezes. Um jogo rápido. Quem que é o mais legal e quem que é o mais filha da puta? Mais legal e o mais legal, Zé Neto e Cristiano. É? Disparado, disparado. Zé Neto e Cristiano são assim. Nossa, é amigo pra você sentar e passar horas dando risada, tomando cerveja e falando besteira. Eles são maravilhosos. Chato, eu não diria chato, mas forçando a barra. Estrelinha. Elas forçam a barra. Você percebe que elas não estão contentes de estar ali dando entrevista pra você. Maiara e Maraísa. Maiara e Maraísa. Entrevistei elas 3 vezes. A Maraísa, na segunda vez, a Maraísa foi um amor comigo, mas só também, nas outras 2 foi chatinha. E a Maiara, nas 3, foi... Você que chega, é marcado, como é que é? É Quando o é- assessor da É rádio? é assessoria. Quando é festa do peão, a gente ou deixa pré-agendado antes do dia com a assessoria do artista, ou quando chega lá no evento, procura a assessoria do artista e tenta a entrevista. Mas normalmente é Mas sempre não é pra ser chato, então, porque é uma coisa já marcadinha, É. então você não tá chegando lá incomodando a Mas pessoa. muitas né? vezes eles não gostam de dar entrevista, eles dão entrevista por educação. Mas assim, que eu me lembre, eu posso estar esquecendo de alguém, mas... Sobre a pauta, a rádio que tipo, Não, é minha cabeça. você, Minha você. cabeça. É isso. É um tipo de entrevista diferente, né? Porque acontece, sei lá, na semana. Todo mundo sabe, é um artista grande e tal. Sei lá, um exemplo, tá? Maraísa lá foi traída. É um tipo de entrevista que Então, mas esse tipo os de mais coisa- espinhosos não se deve tocar, Então, certo? mas esse tipo de coisa já breca a entrevista. Por exemplo, a gente teve um exemplo isso no ano 2022, Festa do Peão de Americana, a gente tava certo pra entrevistar o Gustavo Lima. Tava certinho pra entrevistar. E eu nunca entrevistei o Gustavo Lima até hoje. Por que a gente não entrevistou em 2022? Na semana que ele foi na festa, começou a vazar na mídia inteira aí do Brasil que ele tava superfaturando os shows dele. Que ele fazia show em cidade de 30 mil habitantes e Sei. cobrava R$1 milhão do Eu cachê. lembro. Você lembra disso? Então, cortaram 100% as entrevistas. O Gustavo Lima não vai falar com ninguém. Mesmo a gente falando, não, mas a gente não vai tocar no assunto. Ele não vai falar com ninguém. Então, se acontece uma polêmica na vida do artista na semana da entrevista, esquece. Então, aqui na Maiara e Maraísa, a Maiara largou do Fernando 360 vezes. Se naquela semana que ela largou for a semana que ela vai me dar entrevista, ela não vai me dar entrevista. É assim, eles cortam. Então nem precisa, você nem tem a cautela de não perguntar, Não, já não. não vai ter a entrevista. Já é um não garantido, já. Já é um Tá, não ok. garantido. Mesmo assim, ok. A entrevista leve e tal, não aconteceu nada na semana, mas mesmo assim, tipo, é uma entrevista leve. É. Você tem, É mais sobre o evento, É. é mais sobre. Você tem muito pouco tempo, na Sim. verdade. Por quê? O que acontece? Quando você entra no camarim do artista, não é só você. Normalmente tem outras mídias querendo entrevistar também e fazendo a fila, digamos assim. Então, quando você chega na porta do camarim, a produção do artista fala assim, ó, 2 perguntinhas, viu? No máximo Geralmente 3, no stand-up máximo também, né, 3. Rica? O produtor é mais chato do que o comediante principal que vai abrir. Que a gente vai abrir. né? isso mesmo, Né, isso Rica? mesmo. É isso mesmo. Às vezes o comediante principal, um monte de gente boa e tal, e o produtor lá, É. muito chato. Então, né? aí quando a gente tá na porta do camarim, a pessoa fala, ó, 3 perguntas no máximo. Cara, 3 perguntas já é com muito custo. É muito difícil 3 perguntas. Duas perguntas é o E se o padrão. artista quiser e vai embora, Então, você vai? Então, eu sofri isso. Eu tomei uma dura da produção agora na Festa do Peão de Americana do João Bosco e Vinícius. E não foi culpa minha. Por quê? A orientação era, Léo, você vai fazer 4 perguntas. São 2 pro João Bosco e são 2 pro Vinícius. Eu falei, tá bom. Só que eu controlo o tempo das minhas perguntas. Eu não controlo o tempo da resposta dele. E o João Bosco fala pra caramba. Aí eu fiz a última pergunta pro João Bosco, eu fiz a pergunta em 15 segundos, ele respondeu em 5 minutos. E como que eu vou cortar o cara? Pra mim é ótimo, quanto mais ele falar, Sim. melhor, eu tô aqui. Beleza, acabou a entrevista, tomei dura da assessoria da Festa do Peão. Ô, Léo, o pessoal do João Bosco e Vinícius veio reclamar pra gente aí que vocês ficaram muito tempo no camarim. Falei, muito tempo? Eu falei, eu fiz o tanto de pergunta que eu podia fazer. Não, mas aí você, né, alongou muito. Eu falei, viu? Eu falei, eu sou O responsável. seu artista tá. Eu sou responsável pela minha pergunta, não sou responsável pela resposta dele. Enfim, então tem muito estresse. É muito difícil trabalhar com um evento assim, viu? É muito difícil. Tem gente que fala, trabalha em Festa do Peão, tá no meio dos artistas direto. É muito legal. Quando dá tudo certo, é lindo.
Mas pra fazer dar tudo certo, é um perrengue. Zezé de Camargo e Luciano na festa também aqui em Americana esse ano. Ó, nada de falar da carreira solo deles, porque agora eles têm carreira solo também. Tem que falar só sobre a dupla e só sobre o show de hoje. Não tem que falar mais nada. Vida pessoal, muito menos. E é isso, cara. Aí a produção vai pautando. Imagina, assim, ó, tipo, pra gente que é comediante, a gente gosta de. Nossa, seria muito mais difícil ainda. Às vezes a gente tem um material, quer brincar e seria mais podado ainda. É isso mesmo. É difícil, cara. Mas é gostoso. Nossa, perdi as contas de quanto artista eu entrevistei. É muito gostoso, muito legal. Mas tem os perrengues também, é difícil. E. O que mais? Perguntas. Tem mais alguma pergunta, ô, Rodrigo? Tem uma pergunta agora que eu esqueci. Rodrigo? Ô, Seu Rodrigo. Ricardo. Ele tá com o Rodrigo na cabeça. Mais falar mal do Rodrigo mesmo. Sempre, né? Pergunta pro Léo, não. Mais importante é o Rodrigo, velho. Obrigado, ô Rodrigo. Ficar falando muito do Rodrigo. Sério, de verdade. Isso não acontece. Ah, não, do stand-up, é isso que eu ia falar. Você sempre tava em eventos com o Brug. Com o Brug, você tava na produção? Na verdade eu sou mais um curioso do que qualquer outra coisa. Pra mim você tava na produção também. Não, então, eu ajudei o Brug em alguns eventos, mas assim, eu sempre gostei muito de stand-up, né? E o Brug, quando eu conheci ele, que ele tem o Vivo Riso e tal, eu sempre gostei de estar junto. Então daí a gente tinha um projeto junto com o Rafael Libaia, que é nosso amigo, tinha um restaurante aqui no centro, agora ele foi pra Portugal. A gente fazia os shows aqui no restaurante dele. Sim, eu lembro no Pallet Hall, Eu tava querendo começar a fazer, aí eu conversava com o Rica. E quase que eu falo Rodrigo. Aí eu conversei, lembra, Rodrigo? Olha lá, tá vendo? Não sei o que tá acontecendo hoje, cara. Aí eu conversava com o Ricardo, né? Eu queria fazer e tal. E vocês estavam fazendo lá no Pallet, eu lembro disso. Aí depois o Rafael foi embora pra Portugal, a gente levou pro Três Américas, cervejaria Três Américas. Ficamos um tempo lá também. E já fizemos shows aqui no teatro também. Daí foi com o Márcio Varela, lembra? Que trouxe o Rodrigo Capela. Uma coisa aqui. que eu acho estranho, aí você vai dissertar mais sobre isso. Você curte stand-up, você tá sempre Muito, stand-up e muito. você é de esquerda, né, cara? Tipo, geralmente uma coisa vai de encontro com a outra, não é, ô Ricardo? Que isso, cara. Não, eu também não. Não sei quem tá falando isso. Eu também não. Sou neutro. Mas não é. Não, Geralmente quem reclama por piada? eu curto stand-up. Não é mais? Eu curto. Não é canhota? Eu curto stand-up, Anderson. Eu curto stand-up. Não, tô enchendo o saco. Mas stand-up também. Já entrevistei muita gente bacana também. Quem do O stand-up? Thiago Ventura. Thiago Ventura foi ano passado. Afonso Padilha não entrevistei, mas tirei foto. O próprio Marco Cirilo, que é amigo do Brug, já entrevistei. Você foi no show do Anderson Machado, Anderson sabe? Machado, O artista principal do sábado. Anderson né? Machado, Ricardo Brug e Bruno Cunha. Que trio, hein? Que trio. Arrancaram gargalhadas da gente. Foi legal. Falando sério, o show foi muito legal. Só tinha barbarense. Só tinha barbarense, só tinha quem bebe água, né? Sim. Só quem bebe água. E muita garapa. Não, mas é legal. Stand-up é legal. Aliás, me chamem, viu? Para próximos shows de vocês. Próximos projetos. A gente podia, inclusive, voltar, né, Bruno? Com o Vivo Riso aí, levar pra algum lugar. Você, o Anderson, trazer os caras aí também. Vamos pensar. Top. E é isso, Léo. Muito obrigado. Já ler mais acabou? alguns? Já, é que... Quer ver? Felipinho mandou mensagem aí, quer ver? Nossa, até me perdi aqui com muita mensagem. Quer dar os seus recados? Eu vou dar. O Libainha ainda dormindo. Não, cara, eu queria agradecer todo mundo, né? Todo mundo. Não vou ficar citando o nome aqui de quem me ajudou até agora, porque senão vou ser injusto e vou esquecer de alguém. Mas agradecer a todo mundo que de alguma maneira aí me ajuda na caminhada, né? É uma caminhada difícil. E é isso, cara. Agradecer a todo mundo. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Espero que vocês tenham gostado. Fechou. Você sabe que eu tenho um sonho, né? De ter um podcast. Sério? De apresentar um podcast também. O difícil vai ser eu deixar o entrevistado falar, né? Porque eu falo mais que a boca. Mas eu tenho vontade de ter um podcast. Mas na notícia não é entrevistas. Não, até rola, mas podcast, nesse formato podcast... É mais livre, né? Eu queria ter um tema livre, pra falar tudo mesmo, entendeu? Sim. Eu queria. Quem sabe um dia. bom, por exemplo, aqui, ó. Veio o Denis Andia, entrevistei o Denis Foi. Andia. Eu errei, no começo da apresentação do podcast, eu errei... Chamou ele de Rodrigo. Não. Pior. Eu não acertava O doutor José. Não, ele é secretário do governo. Eu não sabia falar certo a função dele Secretário atual. de Mobilidade Urbana. Desenvolver, então.
Só que o legal é, eu não sou jornalista, então tanto faz se eu errar e tal, Sim. sabe? Tipo, é uma coisa leve. Lá do governo, lá, né? Fala assim. Então é isso, entendeu? Não é aquela coisa. Agora, se estivesse na TV, com certeza eu ia tomar uma enrabada ou na rádio, entendeu? Se fosse você. Sim. Né, então. Essa é o, é, tipo, o bom da coisa. a, Qualquer Zé Mané que nem eu pode fazer. a responsabilidade em rádio e TV é grande nessa Não, questão. sim. Você não pode errar Aham. nada, é difícil. Fechou. Brad Pitt só se for da Cracolândia. Foi o que disse aqui. Diz aqui, ó, e eu concordo com ele, hein? Tanto é que eu tenho piada sobre isso no show. Fechou. O Rafael Piovesan é o prefeito mais gato do Brasil. Ah, não, mas uma coisa não Isso, anula isso a é outra. unânime. Uma coisa não anula a outra. Ele é bonito mesmo. Engoliu uma vitrola. Fabinho Medeiros, você está proibido de cobrir eleições esse ano. Fabinho Medeiros, aliás, Fabinho Medeiros, eu preciso fazer um agradecimento a ele, viu? Porque nessa nova fase aí da notícia, ele que veio, né, agora como nosso coordenador artístico, ele é um dos profissionais mais completos aí que eu conheço. Trabalhava até esses dias com o Ratinho lá na Massa FM em São Paulo. Que legal. Fabinho tem um Melhor que o Rodrigo. Mas muito. O Fabinho tem um currículo invejável e ele é o cara que mais me dá oportunidade atualmente. Então, assim, sou muito grato a ele. Obrigado, viu, Fabinho? Olha, ele continua aqui, ó. Que ele Não falou? sei. Se ele falar besteira, eu já tiro o agradecimento. Abre aspas. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente até sucederem o sucesso. Ele colocou isso? Colocou isso. Tá bom, Fábio. A gente conversa. Fala, bicho! Quem? Medeiros. Medeiros. Deixa eu ver mais Amigo gente de aqui. Milene Pavorô. Ah, é? E do coisa do... Ele falou que você tá ferrado amanhã fazendo na turma. Como que é o nome do... Esqueci. O Xaropinho. Do Xaropinho lá do Ratinho. Ele é amigo Brad- do Ratinho. Brad Bitoca, ele falou também. Bastante gente, bastante comentários. Deixa eu ver se é alguém diferente aqui. Momento de tensão. Tu falou que você puxou o saco, agora não peguei o final. O Fabinho? É. Não, falando a verdade, Fabinho. Eu sou grato a você, cara. Depois você faz o Pix. É isso, muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rodrigo. Sabe chamar mais vezes? Com certeza. Vai me Teve chamar. coisa que ficou pra trás. Não, tem que Vai ser. vir, né? Pode vir, já vai tá bom. vir, Não, Pode tem, vir, já tá bom. pessoal, aliás, eu queria Mandei pedir, mensagem pra ele hoje que você não deve. pedir desculpa em público aí, porque o Anderson me chamou um mês atrás, mais ou menos, e eu ia vir, tava tudo certo, mas aí um trabalho que me atrasou lá em Americana, e aí eu acabei não vindo, mas hoje deu certo. Ó, a pauta aqui ficou sobre você torcer pra Argentina, o romance Torço, com o torço. Rodrigo Petri. Torço pra Argentina. Tem sobre. Queria falar sobre um pouco de jornalismo com você. Então dá pra convidar mais. Dá pra convidar de novo? Dá pra convidar Então de tá novo. bom, convida logo, vai ter Léo Carigo parte 2 aqui no Oeste Cast. É isso, muito Aliás, obrigado. Aliás, por que Oeste Cast? Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara Oeste. Ah. Não sei, ué, vai ser, né? Obrigado, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, gente. E Obrigado. vocês se inscreva aqui no canal da Rádio Luzes, também do SCast no YouTube, Instagram o mesmo, do SCast e também da Rádio Luzes no Instagram. Também curte delícias, Ó. procura lá no Instagram, Que você bonito. que quer encomendar o seu bolinho, tá aqui o WhatsApp, chama lá, Aqui Deus. segue nas redes sociais. É, Em cadê breve o- a gente vai trazer uma aqui. Tchau. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.